isso aí. Vamos começando mais um programa do Inspiradas Podcast. Bom dia para você, ouvinte da Rádio Pinhais. Bom dia, gente! Aqui quem fala é Isadora e a gente está começando mais um Inspiradas Podcast. E é muito bom estar aqui com vocês. Estamos começando esse episódio que promete, então se preparem aí, a gente vai falar muita coisa legal, vai dar muita explosão mental, então se preparem que a nossa convidada que está aqui hoje tem muita história legal para contar pra gente, né? Bom dia, Marcela! Bom dia, Isadora, bom dia, Andréia, bom dia a todos que estão nos escutando, é um prazer estar aqui no Inspiradas Podcast, um programa super bacana, que com certeza está inspirando principalmente outras mulheres e também, claro, por que não os homens? Com certeza, porque aqui inspirar é para todos. Com certeza, né? Como a gente sempre fala, a criatividade está em todo lugar. E vamos rodar a vinheta, Andréia? Claro, já vamos começar rodando a vinheta. Isso aí. Você está ouvindo Inspiradas Podcast. A criatividade está em todo lugar. Uma produção Estúdio Lumina. E nós estamos aqui na Rádio Pinhais FM 87.9. Estamos no nosso Instagram também, Inspiradas Podcast. E no YouTube, Inspiradas Podcast também. E quem que tá acompanhando a gente aí, mandem um oi, mandem interações, mandem um salve pra gente também no WhatsApp da rádio, que é o 41 3033 5363. Isso aí, gente. Então, mandem aquele salve aqui. Mandem perguntas pra Marcela, que a gente vai falar sobre criatividade e ação, como tirar as ideias do papel, como fazer as coisas acontecerem, né, Marcela? Ah, com certeza. Vai ser um prazer falar sobre esse assunto que eu sou apaixonada e pratico isso na minha vida, assim, diariamente. Ai, excelente, excelente. Maravilha! Então, para a gente falar um pouco desse tema hoje, eu acho que a gente pode já começar apresentando essa convidada maravilhosa que a gente tem aqui hoje, né, Isadora? Ai, sim, gente. Então, olha só. Gente, sério, presta atenção na bio dessa mulher maravilhosa, Marcela Razeira. O sangue é de empreendedor e o coração é de quem acredita no impossível. É cofundadora da Game Makers, startup que ensina programação através de jogos da Atari e que foi vencedora do Rocket Startup da RTC. A Marcela também é sócia-diretora de uma das marcas mais reconhecidas no setor de educação do Brasil. Ela é mestre em comunicação digital, tem 2 graduações e coleciona diversas certificações internacionais, entre elas uma Harvard e outra em Stanford, além de ser uma das autoras do Human Skills Manifesto. Ai, que chique, gente, meu sonho. Fazer fazer uma palestra em Stanford, assistir uma palestra em Stanford já vai ficar bem feliz. Fazer uma certificação, então, meu Deus do céu. Do Vale do Silício a Israel, ela viajou por 3 continentes para conhecer os mais importantes ecossistemas de inovação do planeta e, através do empreendedorismo, se convenceu que é louca o suficiente para acreditar que pode mudar o mundo. Seja super bem-vinda, Marcela! Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui, poder dividir um pouco da minha história e poder incentivar e encorajar aí todas as pessoas que queiram fazer coisas parecidas. Você falou assim que o teu sonho é assistir uma palestra em Stanford. Não precisa ser um sonho. Coloca em ação, faz acontecer, Isadora. Ai, que demais. Não, já começou puxando. Esse é o ritmo. Esse é o ritmo que vai ser a nossa palestra hoje, né, gente? A nossa conversa aqui hoje no Inspirados Podcast, porque, olha, se a gente não se mexe, né, se a gente só fica nesse mundo das ideias, a gente não faz a nossa parte, não faz os nossos corres, a gente só vê a vida passando, né? Perfeito, exatamente, passando e passando rápido. É isso aí. Mas, Marcela, conta pra gente um pouco, assim, sobre a sua trajetória, né? Eu acho que a gente vai ter muitos assuntos aqui diferentes pra contar, mas como que começou, assim, qual que foi o primeiro passo que você deu na vida empreendedora, né, como que você foi parar onde você está hoje, né, à frente da Game Makers e tudo mais. Então, conta pra gente um pouquinho aí da sua trajetória. Então, meninas e a todos que estão nos escutando, vamos lá, então. Olha, a minha trajetória, na verdade, hoje eu tenho 45 anos, então eu não sou mais também tão nova assim, por isso que já deu tempo de fazer muita coisa, mas eu nunca parei. Por exemplo, eu fiz 2 graduações, como você falou, mas eu terminei uma em dezembro e comecei outra em março. E assim, eu emendei uma graduação na outra. Aí quando eu terminei a graduação, eu acho que eu fiquei 1 ano parada, e aí eu já comecei a fazer mestrado.
Então eu nunca parei muito na vida. Eu acho que esse é o segredo. Sabe aquela história devagar e sempre? Então você não precisa fazer 2 graduações. Eu conheço gente que fez 2 graduações ao mesmo tempo. Eu nunca consegui, porque eu sempre tive que trabalhar ao mesmo tempo. Hoje eu tenho uma filha de 20 anos quase, então eu fui mãe aos Mentira. 25. Nossa, que nova. Eu fui mãe aos 25. Vocês são irmãs, assim, visualmente falando. Ai, tomara que achem isso. Ela deve ficar meio braba, né, quando falam isso. Eu acho ótimo. Então, exatamente. Aí eu tive ela com 25, eu tive meu segundo filho com 29. Então, eu sempre trabalhei, sempre tinha eles pequeno. Então, qual que eu acho que foi o meu, não é o meu segredo, mas o que eu fiz? É aquela história, a consistência. Eu nunca parei, eu emendei eu não podia fazer 2 graduações. Então, eu fiz uma, depois eu fiz a outra. Aí eu terminei, eu fiz mestrado, mas eu nunca parei de estudar, eu nunca parei de me movimentar. Eu acho que o movimento em qualquer área da vida é importantíssimo. Olha, adorei. E como que foi, assim, a ideia, né? Se você puder falar um pouco do projeto que vocês estão hoje, da Game Makers, né? O que é o Game Makers, como que começou, de onde que surgiu, assim, a ideia de trabalhar com esse tema que é tão importante, que é a educação, que é trazer isso para uma forma que fica mais divertida, fica mais acessível para as pessoas. Então, eu sempre tive no meio da educação. Eu acho que eu falo assim, né? Eu não escolhi a educação me escolheu. Eu queria, na verdade, eu sempre quis ser jornalista, de trabalhar em TV, sempre, desde que eu era criança, e fui, e consegui. Só que, foi assim, eu comecei a dar aula de inglês quando eu tinha 17 anos na Phil Youngs, que é uma marca de inglês super conhecida aqui lá em Curitiba. E hoje eu sou sócia diretora da escola e trabalho lá desde que eu tinha 17. Então faz as contas aí, 17 menos 45. Faz quase 30 anos, faz 28 anos. Aí, e por isso eu acabei fazendo letras em inglês. Eu pensei que eu ia dar aula um pouco assim de inglês na minha vida, aí depois eu ia ser jornalista, e o final de dar um pouquinho de aula de inglês na vida foi até hoje que eu trabalho na escola, né? Então, assim, aí depois que eu fiz letras, eu fiz jornalismo. Mas eu nunca parei de dar aula de inglês. Eu sempre diminuí só a minha carga horária. E daí, aí eu fui trabalhar no jornalismo. Continuei dando aula meio período e trabalhava meio período. Eu trabalhei na Rede Massa, trabalhei como repórter, apresentador um tempão, tal. E, só que assim, né, você começa a entender que, de qualquer maneira, dentro do jornalismo hoje, que é uma tristeza, existe muito engessamento, parece talvez que não, mas existe sim dentro das emissoras, e você acaba tendo que seguir algumas linhas que nem sempre é as que você acredita ou que você defende. E muitas vezes o que acontecia? Você tem que fazer uma reportagem, ou você tem que fazer uma apresentação, você tem que ler uma nota, que isso não representa a tua opinião. Só que as pessoas associam a tua imagem porque é a tua cara que está na televisão. Isso começou a me incomodar muito. Aí eu decidi sair, falei, vou sair. Aí fui fazer mestrado, voltei para educação, né? Fui fazer mestrado em comunicação digital, isso era 2010, 2011, que estava explodindo mais ou menos, mas eu nunca saí da educação. Então eu tentava sair da educação, mas eu voltava. Então eu tentei ir para comunicação, para o jornalismo profissional, aí eu voltei para educação. Aí no final das contas, eu falei, não vou lutar contra. Sabe assim, quando parece que a vida tá esfregando na tua cara, tipo, pare de achar que você vai sair da educação, pare de arranjar desculpa, sei lá, alguma coisa, fica aí e seja feliz, sabe? E aí eu me convenci realmente disso, e como eu sempre trabalhei com inglês, eu comecei como professora de inglês, o inglês hoje, ela é uma habilidade que a gente fala, tudo que eu fiz, tudo que você leu do meu currículo foi assim, em primeiro momento, porque eu aprendi a falar inglês cedo. Por isso que eu consegui fazer tanta coisa, eu tive a oportunidade de fazer tanta coisa. E aí eu fui metendo as caras, realmente. E hoje em dia, quando eu aprendi a falar inglês no começo da década de 90, era um diferencial. Hoje em dia é mais uma habilidade. Não é verdade? Sim. E aí, como eu sou muito viradora, como eu sou muito inquieta, eu ficava, mas qual outra habilidade eu posso ensinar nessa vida? Eu posso ajudar as pessoas a se desenvolverem além do inglês. E nessa história, eu comecei, era 2018, assim, antes da pandemia, eu comecei a fuçar ali, fuçar aqui, e consegui uma bolsa de estudos no Vale do Silício. Uau, que massa! E consegui uma bolsa lá. E também consegui uma bolsa assim, né? Primeiro, eu fiquei em segundo lugar para conseguir uma bolsa na Singularity University, que é uma super bambambam lá, no Vale do Silício. Sério? Ai, que chique. Eu só ouço falar, né? Tá igual caviar, essa aí. Que legal, cara. Mas o que é segundo lugar, gente? Como assim? Se você fica em segundo lugar, você não ganha a bolsa. Você não ganha. É igual ficar em último. Nossa,
Nossa, Mas eu fiquei tão desculpa, indignada. Eu só escutei Não, mas eu ganhei. Mas peraí, mas não foi assim que eu ganhei. Nesse método tradicional. Então Eu me inscrevi pra ganhar da Singularity. E eu fiquei em segundo lugar. Ou seja, segundo lugar, tchau. Você não desista dos seus sonhos. Continue firme, mas não foi dessa vez. Mas eu fiquei tão indignada. Porque assim, sabe quando você acredita na tua ideia, você faz tudo. Eu fiz o pitch em inglês, eu fiz o pitch em português, mandei tudo. Tava ali, eu fiquei tão indignada. E é muito bom, gente. A indignação move o mundo. É verdade. Você vai na força do ódio. Você vai na força do ódio. Eu falei, qual é? A Singularity não é a única universidade no Vale do Silício. Eu vou conseguir em outra. Aí eu descobri a Draper University. A Draper University é uma universidade de empreendedorismo e inovação, inclusive mais business, mais mão na massa do que a Singularity. A Singularity é maravilhosa, mas eles trabalham hoje, estudam muito para resolver problemas mundiais. A fome na Nigéria, o problema do clima daqui a 20, 30 anos. E eu sou uma pessoa mais prática. Sabe, vamos resolver, são nobres essas causas, mas no final do dia, assim, senta aqui, como é que eu faço para ganhar dinheiro? Né? Eu acho que todo mundo, né, a gente quer ganhar dinheiro. Então, e a Draper tem esse perfil, por isso que eu digo que o mundo conspira, né? Eu acho que eu fui muito mais feliz na Draper. Aí eu entrei em contato com a Draper e eles falaram que não tinham disponibilidade para vaga, para bolsa de estudos. O dólar já tava 4,5. Eu falei, não, peraí. Não, vamos conversar direito, você não tá entendendo. Se eu não conseguir uma bolsa, era assim, $30 mil. Eu falei, se eu não conseguir uma bolsa, eu não vou poder fazer. Então, aí eles, assim, não. Então tá bom, então você não vai poder fazer. Não, você não tá entendendo. É que eu quero muito fazer. Eu quero fazer, não é você que quer que eu faça, é eu que quero fazer, e eu preciso dessa bolsa. Eu sei que eu atazanei tanto, que chegou um dia, eu acho que eles falaram, tá bom, a gente vai te dar a bolsa, mas você jura que você não vai mais atazanar a gente? Foi mais ou menos assim. Aí, o dia que eu tenho um e-mail guardado até hoje, que eles me mandaram dizendo que eles resolveram abrir uma bolsa pra mim. Então, assim, quem quer faz, quem não quer arranja uma desculpa. É a bolsa da insistência. Eu acho que no caso tem a força da persistência, né? Porque às vezes a gente tem essa dificuldade em persistir na nossa jornada, né? Às vezes na primeira dificuldade a gente acaba desistindo, né? E não persiste. Aí a gente vê que a gente persistindo e correndo atrás, né? Às vezes mesmo com a vida falando que você tem que ir pra educação, né? Mas que você consegue, né? Tipo, a persistência gerou, né, um fruto bacana. Eu acho assim, quando você sabe quando você acredita no que você tá fazendo, quando você tá fazendo alguma coisa do bem, você não tá trapaceando ninguém, você não tá fazendo nada ruim pra ninguém, eu tava querendo uma bolsa de estudos, eu queria estudar. Né? Tipo eu queria estudar, é nobre a causa, eu queria realmente estudar, e eu queria ir pro Vale do Silício. Por eu falar inglês, eu falava, eu não vou ficar, eu vou direto na fonte, eu queria ir direto na fonte, onde eu sabia que as coisas estavam acontecendo. Aí que começou tudo, porque daí eu consegui ganhar a bolsa, e a bolsa era para 1 ano, e eu tinha que ir 3 ou 4 vezes para os Estados Unidos, durante esse período. Aí a primeira vez eu fui linda e maravilhosa, plena, a segunda eu já fui via Tóquio, quase. A terceira, porque o dólar já estava 4 para 1 na época, e já estava alto, né? Aí eu ia comprando assim, as passagens mais baratas da barata, assim. Eu falava, meu Jesus amado. Eu tava na asa do avião. Pra Miami. Ia via Panamá. Eu demorava 2 dias quase para chegar, porque eu tinha que ir, porque assim, né, para você ir 3, 4 vezes com o dólar a 4, quase já 4,5, tava difícil, mesmo eu tendo a bolsa de estudos, né, eu tinha que pagar algumas coisas. Aí nessa, eu cheguei no aeroporto de Nova York, só que eu ia para São Francisco, que tá do outro lado dos Estados Unidos ainda, não tinha chegado. Eu parei em Nova York, a terceira parada foi em Nova York, assim, então você imagina, eu já tava o pó da gaita, né? Sim. Nossa, eu já tava... E não perdeu bagagem. Não. Porque isso aí né? Não, e como eu comecei e muito também, você começa a ficar prática com bagagem, sabe? Eu já ia quase que de bala de mão. Sim. Só, quase, né? Até porque sem bagagem as passagens ainda são mais baratas, né? Sim. Aí numa dessa, o cara do balcão da companhia aérea, eu acho que eu devia estar com uma cara, eu fui até no banheiro me olhar quando o cara falou assim pra mim, nossa, você tá tão... Foi o primeiro dia que eu não atazanei o cara, a primeira vez que eu não atazanei ele, porque eu não tinha nem forças pra falar, e ele falou assim pra mim, o avião de Nova York a Los Angeles, eu ia a São Francisco,
Então, quer dizer, eu tinha mais uma escala em Los Angeles ainda, já era a 5ª escala do voo. Não tá cheio hoje, eu vou te dar um upgrade pra executiva. Eu falei, o quê? Nossa. Sério? E eu nem tinha pedido, né? E eu falei, meu Deus, eu devo estar com uma cara muito cansada, né? Fui até no banheiro ver assim, eu falei, meu Deus do céu, pro cara ler na minha cara, assim, que a coisa tá feia, você imagine, né? De calça de moletom, aquele dia que você tava, aquele bagaço, assim, né? Que você ia fazer 5 escalas, então você vai de calça de moletom. Com certeza eu tava sem maquiagem, porque você dorme, acorda, daí o rímel fica... você começa a ficar com aquele olho preto, tudo, né? Vira um panda na vida. Vira um panda. Então eu já não tinha nada de maquiagem, de nada. Aí eu sentei do lado de um cara lá. Antes, na verdade, eu sentei, me acomodei, fiquei lá apertando os botãozinhos da executiva, assim, acendendo as luzinhas, assim, sabe? Tipo playground, assim. Aí o avião não tinha nem decolado, chegou um cara meio doido, puxando papo comigo e falava com inglês enrolado. Eu falava, meu Deus do céu, eu não tô entendendo esse cara. Eu acho que eu tô tão cansada que até meu cérebro tá parado. E assim, eu só sei que o avião não tinha nem decolado, ele já tinha me contado que ele era produtor musical, produtor de cinema, que ele tinha sido casado com uma Spice Girl. Lembram daquele Nossa, lembram da Spice Girls? Sim. Que ele tava processando o Ed Murphy. Eu falei... história, gente. Eu falei... Não, olha a cara dela de... tá bom que você foi casado com a Spice Girl. Não. Tá bom. Aí eu até tava indo na boa, entendeu? Mas ele me contou tanta coisa que eu falei assim, tá, mas quando o dia começa, segunda-feira, 8 da manhã, o que você faz? Pra onde você vai? Você vai produzir? Você é produtor de filme, né? O que você faz? A gente pensa naquela rotina proletária, né? Aí ele pegou e falou assim pra mim, I want tar. Eu, o quê? Falei, nossa senhora, eu não tô mais entendendo inglês mesmo. Jesus amado, eu devo estar muito cansada. Daí ele, I want tar. Eu, quê? Eu tava, atar. Eu já tava, que você é produtor musical, que você foi casado com a Spice Girl, porque a história tava assim, né? Sim, muitas... enroladinha. E eu entendia, atar. Aí ele ficou meio bravo, me mostrou no telefone a logo da Atari. Vocês lembram Atari de videogame? Sim. Olha, assim, é um pouco anterior a nós, assim, Sim. né? Não pegamos bem essa fase, assim, eu e a André somos mais da fase do Super Nintendo, Aham. a gente já jogava um Super Mario e tal, mas a gente lembra, né? Aquele fundo preto, assim, O Pac-Man, o único controle. Aquele bem joystickzão, assim... A gente já ouvimos falar. Ah, que bom, meninas, eu não me sinto tão velha. Porque o Atari, da minha geração, foi o primeiro videogame, né? Sim. O primeiro videogame que a gente teve foi Atari, mas a Atari sumiu. Quando ele falou isso, eu falei, esse cara tá me alugando. Casado com a Spice Girl. Produtor musical, produtor não sei o que lá, produtor... não faz nada da vida. Tá parecendo filme de comédia brasileiro, né? Não faz nada da vida. Aí me diz que tá processando o Ed Murphy. Meu Deus do céu. E ainda por cima... fez? E ainda por cima é dono da Atari. Atari faliu, meu querido. Eu falei, agora eu pego esse cara. Agora eu pego ele. Qual é a dele? Agora, te peguei, você tá mentindo pra mim, a Atari faliu. E falei isso na cara dele. Falei assim, tá, meu querido, a Atari faliu. Aí ele falou assim, não faliu não. Eu falei, olha, meu querido, desculpa, mas no país da onde eu venho, a Atari faliu. Não existe Atari. A única coisa que eu ouvi falar da Atari é que não existe mais. A única coisa que eu sei da Atari é que não existe mais. Ele, como não existe? É claro que existe. Aí abriu o telefone dele, não tinha decolado ainda, ele tinha internet, não sei o quê. E eu falei, não, cara, sério, na boa. Não vou discutir com você. Não vou discutir com um idiota. Não vou discutir com mentiroso, com gente assim. Eu aproveitando minha executiva lá, nunca viajo de executiva na vida, né? O banco que deita, um monte de comida, um monte de botãozinho. Ela subindo e descendo a cadeira. Eu subindo e descendo a cadeira. Não, e executiva nos Estados Unidos só viaja homens de negócio, né? Businessman, né? Eles deviam odiar me ver lá, porque eu ficava acendendo, apagando a luz, fazendo discoteca. Ou até apagou e assim. Meu Deus do céu. Meu senhor, eu só apertei na mesa aqui. Mas vocês viram que o estúdio aqui é interativo, né, gente? Ele é responsivo, Funciona responsivo aqui o negócio. Gente do céu, mas era bem isso, Isadora, que acontecia. Ficava piscando as luzinhas, o pessoal acho que queria me matar, né? Não podia ter criança nem jacu na classe executiva, né? E tava eu lá, né? Aí, ele começou a querer insistir que imagina, que a Atari não tinha falido, que não sei o quê. Eu falei, tá bom. Tá.
então vou te dar uma chance. Me conta, o que a Atari tá fazendo? Ah, a Atari tá, porque os videogames, eu falo, meu querido, me fala o que a Atari tá fazendo pra não falir de novo, então, caso ela não tenha falido ainda. Vai dizer, vamos supor que eu acredito em você. Vamos supor, tá? Você vai falir em breve. Caso você não tenha falido ainda. Mas, não, porque o videogame, não sei o que, eu falei, meu querido, a Atari não tem mais dinheiro. Se eu não escuto mais falar da Atari, porque não tá no mercado competitivo. A Atari não deve ter mais dinheiro pra competir com Nintendo, com Xbox, com PlayStation 18, que daqui a pouco vai sair, coisa e tal. E o que você tá fazendo no mundo da educação? Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, não, nós não estamos... Eu falei, então vai falir. Você viu como você é burro? Você tá percebendo como você é burro? Se você não faliu ainda, você vai falir. Eu tinha certeza que eu não tava falando com ele, né? Com uma pessoa... Sim. Então você presta atenção. E vou te dizer uma coisa. Mais uma coisinha. Cola em mim que você brilha. Não, olha a ousadia, né? Olha, cola em mim que você brilha. Porque eu sou a última geração que ainda lembra que a Atari existiu. Então, assim, hoje, se você entra no mundo da educação, porque a gamificação é o futuro da educação, se você entra no mundo da educação, que ninguém tá olhando fortemente, né? Você faz um revival na Atari, você sai da falência, porque pra mim ainda você tá na falência, você sai da falência, você vira o jogo, você pode virar o jogo de uma hora pra outra. Agora, você fica querendo competir, você vai comer fumaça. De PlayStation, não sei o que lá, e Xbox, e todas essas outras empresas. Aí, ele falou que não tava fazendo nada. Aí foi que eu chamei ele de stupid, que é burro em inglês, que ele era burro, que não sei o quê. Aí ele começou a se interessar. Aí eu comecei a conversar. Engraçado, né? Engraçado. Comecei a chamar ele de burro, aí ele começou a se interessar. Ele é esse tipo de pessoa. Relacionamento abusivo e ele ali, né? Aí, no final das contas, eu só sei que eu falei um monte de bandalheira pra ele, e ele começou, mas o que você tá fazendo? Aí que eu falo, a ignorância é uma dádiva, né? Você não sabe nem com quem você tá falando, e você não sabe pra onde você tá indo direito, né? Porque o cara falou assim pra mim, e você faz o quê? Eu falei, não, eu trabalho com educação e tal. E o que você tá indo? Eu falei, não, eu ganhei uma bolsa na Draper University, e eu tô indo lá na segunda, terceira fase já do projeto que eu tô desenvolvendo, que é gamificação na educação. Uau. Aí ele falou assim, na universidade, na Draper University, do Tim Draper, eu acho que é esse o nome do cara lá que eu vi, não sei o que lá dele. Você não tá entendendo? O Tim Draper, ele é o maior o venture capitalist, que trabalha com investimento com capitais de risco e não sei o que lá. Ele é um dos maiores investidores dos Estados Unidos. Ele foi investidor da Tesla, ele foi investidor do Skype, do Hotmail quando começou. Ele almoça e janta com o presidente, se ele quiser. Eu falei, nossa, sério? Eu falei, ui! Você veja como é que ignorância é uma dádiva. Eu não sabia nem pra onde eu tava indo direito, né, dele. Mas me fale mais do teu projeto, porque se o cara se ele te deu uma bolsa, é porque o teu projeto, ele é muito bom. Eu falei, não, ou eu sou muito chata, né, pensei comigo, né? Porque ele não sabia como que eu tinha conseguido essa bolsa, né? No poder da insistência. Aí eu contei pra ele, não sei o quê, aí chegou uma hora do nada. Ele super interessado, chegou uma hora do nada, ele falou assim, agora eu vou dormir? Tipo assim, agora você para de falar comigo. Eu falei, mas que petulante, a hora que eu queria dormir, o cara não me deixou dormir, né? Agora eu vou dormir e quando eu acordar, eu já vou ter uma ideia de como é que a gente vai fazer essa entrada da educação com jogos e não sei o quê. Falei, ok, boa noite. Aí, porque o voo era de 6 horas, né? Aí quando a gente chegou em Los Angeles, que ele desceu, e eu também, pra trocar de avião, e ele desceu porque ele disse que morava em Hollywood. Falei, nossa, que espetáculo. Aí quando a gente parou o avião, eu falei pra ele, então me dá teu cartão, né? Falei, vou pegar o contato dele, senão esse cara não vai me ligar nunca mais. Aí ele fez assim, procurando assim nos bolsos, assim. Ah, tô sem. Eu falei, filha da... Ai, desculpa, gente, não pode falar palavrão, né? Ai, desculpa. Eu falei, filha da coisinha. Ai, meu Deus, desgraçado, tá me enganando e eu caí na dele. É óbvio que ele tá me alugando desde o começo, porque até eu tenho um cartão feito no Photoshop, se eu quiser. Sim. Não é verdade? Como é que o cara não tem cartão? Ai, meu Deus do céu. Aí ele me deu o celular dele e falou, me coloca teu contato. Coloquei o meu contato do padeiro, da minha mãe, dos meus filhos, do porteiro do prédio, né? Eu falei, esse cara não vai me achar se ele não quer. Segurar, né, o contato. Mas eu falei, desgraçado. Tá na cara que ele tá me enganando. Aí desci no aeroporto de São Francisco, estava esperando minha mala. Quando eu estava esperando minha mala, comecei a olhar meu e-mail, um contato dele. Me adicione no WhatsApp. Aí botou o número dele e o nome. Eu falei, agora eu te peguei. Aí adicionei ele no WhatsApp, veio a cara do cara que tinha sentado do meu lado, pelo menos era o WhatsApp certo. Sim. Aí, coloquei, não tinha nada pra fazer, tava esperando minha mala,
coloquei o nome dele na internet. Falei, agora eu vou te pegar. Agora eu vou pegar todas as falcatruas, história mentirosa que você me contou. Daqui a pouco começa a aparecer. Stefano Belafonte compra Atari. E eu olhando assim, ó. Sabe quando você vai passando assim, ó? Com o olho aberto. Eu, ai meu Deus. Ai meu Deus do céu. Me dava um troço no coração. Stefano Belafonte casa com ex-Spice Girl. Ai meu Deus do céu. Stefano Belafonte processa de uma. Ai meu Jesus amado. Aí a minha mala não chegava. Assim, no fundo, assim, o grilo falante lá, a consciência dela lá no fundo falando assim, e você chamou o cara de burro. Você chamou o cara de stupid. Era só isso que eu pensava, Isadora. Meu Deus, aí a minha mala não chegava, a porta pra saída do aeroporto era bem perto desse negócio. Eu saía, levava um choque térmico, que era janeiro, tava 20 graus abaixo de zero. Aí eu voltava, aí eu morria de calor, aí eu me abanava. Aí cada saída que eu dava, eu ficava, ai meu Deus do céu, eu já vi esse cara de stupid, socorro. Eu comecei a ficar roxa, vermelha. Falei, e agora, o que eu faço? Falei, bom, vou pegar minha mala. Aí, fui pro hotel, onde eu ia ficar. Falei, bom, no hotel, agora eu vou. Mandei um recado, adicionei ele. Falei, ai meu Deus do céu, foi esse cara que eu chamei de stupid. Eu olhando pra foto dele. Falei, é a hora, né? Eu acho que o universo conspira e coloca algumas coisas no nosso caminho. Eu realmente acredito nisso. Eu falei, e se eu estiver perdendo a oportunidade da minha vida? E se ele me achar uma idiota? Falei, não tem problema, eu achei ele antes. Tá, beleza. Vamos começar a descartar, né? E porque a gente sempre tem mania do ser, né? A gente sempre acha o ser negativo, assim. E esse é um outro conselho que eu dou, assim. Vamos começar a transformar o ser em positivo. Porque a gente sempre pensa assim, e se ele me achar uma retardada? Eu achei ele primeiro. E se ele me der uma xingada porque eu xinguei ele primeiro? Não, eu mereço se ele me der uma xingada porque eu xinguei ele primeiro, tá? E se a gente fica no esse, mas vamos pensar, vamos transformar esses Cs positivos, né? E se essa for a oportunidade da minha vida? E se essa for realmente a faísca que eu preciso para começar um negócio novo? E se isso for o que eu sempre quis? O que eu vou perder com isso? Então a gente acaba deixando, principalmente quando a gente fala em empreendedorismo, inovação, startups, né? A gente fica, mas e se ninguém gostar da minha ideia? E se eu falir? E se eu não conseguir? E se daqui a um ano? Esquece isso, mas e se for o momento certo? E se for a oportunidade que você precisa? Exatamente. Então, pensando nisso, eu falei, meu Deus do céu, eu não posso perder essa. Aí adicionei ele, aí fiquei pensando, e agora o que eu faço? 1, 2, 3 e já. Mandei um hi pra ele. Hi. Hello. Ele me ligou na hora de vídeo. Uau, meu Deus. Eu acho que o cara tava com o telefone na mão. Aí, em vez de ele mandar um hello, nada. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Ai, meu Deus, aí, né? Nem aqui hoje, né? Eu falei, meu Deus do céu, é podcast, socorro. Será que eu preciso me maquiar, me arrumar? Olhando, me arrumando meu cabelo. E se essa for a oportunidade da minha vida? Eu vou atender esse cara. Aí eu atendi bem mansinho, assim. Hello. Hello. Hi. Eu te chamei de burro. Ai, fofo. E americano, graças a Deus, não é rancoroso e é muito mais profissional que o brasileiro, né? Ele na lata, oi, hi Marcela, hi, tudo bem? Aí, como é que foi de viagem? Foi bacana, que bom. Então tá, seguinte, deixa eu ir pensando naquela história que você falou, e aí a gente começou a conversar, e essa conversa durou uns 2 anos, porque isso era começo de 2019, e a Game Makers nasceu aí, como a habilidade que eu estava procurando, além do inglês, que eu queria ensinar, né? O que mais a gente pode ensinar para as pessoas, e não só para as pessoas jovens, ou criança, já tem muita gente no mercado para criança, então hoje o foco da Game Makers é jovens e adultos. A gente fala em alfabetização digital hoje, que minha mãe de 80 anos precisa ser alfabetizada digitalmente. E as pessoas estão esquecendo, as empresas elas esquecem desse público e focam muito em criança, na nova geração, tá? Mas e a minha geração que tem 45 anos, que tem um monte de imigrantes digitais? Imigrantes porque tem um pé lá e outro cá, né? A gente nasceu fora da digitalização, mas hoje o mundo é digital. Quem vai ensinar essas pessoas alguma coisa? Afinal de contas, né? Tem uma grande parte dessas pessoas ainda que fazem parte da mão de obra, de trabalho, que estão ativamente no mercado. Então aí nasceu a Game Makers, que ensina programação através de jogos Atari, porque não tem como você aprender programação, sendo que você mal tem afinidade com tecnologia, quando você vê aquelas linhas de código HTT / travessão. Ninguém quer aprender. Sim. Programação, nem criança nessa história quer aprender. Eu não sei nem soletrar HTML. Aham. Então aí a gente desenvolveu uma parceria com o MIT,
que é uma plataforma que se chama Scratch, que é super user-friendly, assim, quem não sabe nada de tecnologia consegue, porque ela ensina programação em blocos. Então, o que a gente faz? A gente desenvolveu toda a metodologia do zero, do passo a passo, quais são os blocos que você tem que empilhar, qual que é a sequência que você tem que empilhar, para no final você ter criado o teu Pac-Man, você ter criado o teu Pong, e daí você poder jogar esses jogos, aí que entra Atari, e daí você deve estar pensando assim, mas eu não vou saber programar, mas a ideia é te dar a faísca. Você fala assim, não é tão difícil assim, eu consigo. E aí, se você vai estudar linguagem de programação tipo Java, Python, aí é outra história. A ideia é só quebrar aquela barreira de achar que é difícil, que isso não é pra mim. Isso pode ser pra você sim, só que ninguém vai experimentar se não tiver um empurrãozinho inicial numa coisa legal. Se for aquela linguagem HTT / travessão. Então a ideia é essa. Então essa história foi cumprida, foi longa, mas se você tá aí prestando atenção, que nem as meninas estão aqui comigo, você linka ao começo a minha indignação, ao meu querer ensinar uma outra habilidade, que daí me levou ao Vale do Silício, que daí colocou o cara sentado do meu lado, que daí não sei o quê, e hoje saiu a Game Makers e toda essa linha. Adoro quando a gente tem 2 horas de programa pra poder contar, porque essas coisas de 5 minutos de entrevista, 2 minutos, meu Deus, o tanto que eu... Ai, meu Deus, me apavora essas coisas. Mas nem fale, Marcela, eu amo também. Nossa, várias coisas que você falou aqui, eu fiquei pensando, né? Porque eu conheci a Marcela num evento que teve esses dias atrás, que foi promovido pelo Vale do Pinhão. E nesse evento, ele era sobre mulheres atuando na tecnologia. Elas inspiram, é o nome do evento. Elas inspiram. Foi muito legal. E até vou pedir para você comentar algumas coisas que foram faladas lá, mas disso que você falou agora, dessa questão do e se, né? E se acontecer tal coisa, se acontecer tal coisa, a gente trazer isso pro lado positivo, foi uma das coisas que mais me marcou, que foi falado lá nesse evento. E você repetiu agora também. Porque, realmente, assim, né, a gente estava um pouquinho antes de começar a transmissão aqui, a gente estava falando sobre a síndrome da impostora, né, que é algo que a gente batalha muito contra, assim, e muitas vezes a gente fica com esse e se, e a gente trava nele, e se não der certo, e se não sei o quê, né, e a gente até estava falando, né, André, daquele livro que fala dos bloqueios criativos, né, do Um Toque na Cuca, hoje no carro, a hora que a gente estava vindo para cá. Tem um livro, né, que chama Um Toque na Cuca, ele fala de bloqueios, e uma das formas de desbloquear que ele sugere é usar o e se, mas usar o e se positivo mesmo. Né? Então usar esse e se a gente participar, a gente levar o nosso programa para a Rádio Pinhais for, né, uma mudança muito legal, a gente poder alcançar mais pessoas, a gente alcançar um público diferente. Né? Eu até acho que no último programa com o Vitor, ele falou também dessa questão de falar do si positivo, né? Que no último programa a gente falou sobre investimentos e criatividade, né? E ele falou dos momentos em que ele arriscou, né? E fez alguns investimentos que a maioria das pessoas, assim, tipo, nossa, você vai mesmo investir nisso? E ele falou, mas e se der certo? Né? Claro, tudo na vida são escolhas e são coisas que a gente faz e a gente se arrisca, né? Eu sempre tento pensar assim, qual que é o pior cenário do mundo? Qual que é a pior coisa que pode acontecer? É eu perder o dinheiro, por exemplo. Ou nesse caso do cara da Atari, qual que é a pior coisa que pode acontecer? É ele tá me ligando pra me dar um xingão. Né? Porque eu fui porque ele pode ter achado que eu fui grosseira com ele em algum momento, e fui mesmo, né? Então, assim, qual que é o pior? Ele vai me dar o xingão, eu vou dizer pra ele, desculpa, obrigado, tchau, até mais. Ou vou desligar na cara dele, se eu quiser também. Enfim, qual que é a pior, o que é o pior da situação que pode acontecer? A partir do momento que você tem uma segurança de que você aguenta o pior que pode acontecer, sim. O que é o pior que pode acontecer aqui pra vocês, meninas? É daqui a um ano vocês verem que, de repente, não deu engajamento ou não chegou no resultado que vocês queriam, vocês não poderem disponibilizar mais do tempo de vocês aqui. Assim, isso é o pior que pode acontecer. Ninguém vai matar ninguém, ninguém vai perder rios de dinheiro, ninguém... Então, porque... E se der certo, né? Sim. E se daqui a um ano vocês estiverem bombando e tomara que estejam? Né? Então, a gente sempre tem que pensar assim. Eu sempre tento pensar nesse termômetro. Qual que é o pior caso, o pior que vai acontecer? E dentro dessa faixa de segurança, então o pior que pode acontecer daqui a um ano é vocês, vamos dizer, vocês desistirem e acharem que não deu certo, e ok. Então,
dentro dessa faixa de segurança, tem tanto isso legal que pode acontecer. É verdade. E é nesses que a gente precisa focar, né? É nesses que a gente precisa focar. A gente precisa abraçar e dar uma chance, porque muitas vezes a gente mesma duvida, né, do que a gente pode fazer, dos resultados e tudo mais, mas se a gente só ficar pensando no ruim, a gente não faz nada. E até acho que pra vocês, ouvintes, galera que tá acompanhando a gente no Instagram, no YouTube, isso é um pouco também da vida do empreendedor, né? A maioria das vezes a gente tem vários ICs, né? São vários ICs que a gente tem todos os dias, né? Nas decisões, nas escolhas que a gente faz. Mas só que se a gente não enfrentar esses ICs de uma maneira positiva, a gente não desenvolve o nosso negócio, a gente não vai para frente, a gente não consegue muitas vezes mudar a direção para alcançar, né, outros cenários. Então a gente tem que aproveitar para pensar e refletir assim, nessa questão de e se der tudo certo. Então vamos pensar nessa maneira. Assim, claro que não é assim uma filosofia do positividade super, né, tóxica. Claro que não, mas é aquela questão de ser mais realista também, né? Porque a gente realmente fica só nesses negativos. Mas por que ficar só nesses negativos, né? Eu tenho uma coisa dentro de mim, assim, desde que eu era criança, que foi muito o que me levou a fazer jornalismo. Eu sempre tive... Eu tenho uma das coisas que eu tenho mais medo na vida é de chegar, por exemplo, aos 80 anos. Nossa, 80, hoje a minha mãe tem 80, é saco de 10, mas vamos falar aos 104, então, chegar aos 104, porque daí quando a gente pensa 80, você já pensa aquela velhinha meio que já tá fora de combate, né? E a minha mãe tá ainda super no combate. Super ativa. Então vamos falar já em 100 anos. E pensar assim, se eu tivesse feito tal coisa quando eu tinha 25, hoje eu podia estar rica. Se eu tivesse feito tal coisa quando eu tinha 40, hoje eu podia estar fazendo isso. E assim, você olhar para trás e você não ter mais tempo de fazer certas coisas. Então, na minha vida, eu tenho como lei para mim mesma. Desse mal eu não vou morrer. Eu vou chegar com meus 104 anos, sentadinha na minha cadeirinha e vou falar assim, olha, não deu certo isso, mas eu tentei. Se eu tivesse feito tal coisa, não, eu fiz. E não deu certo. Sabe, eliminação, eu vou eliminando tudo que eu tiver na minha vida. Porque quando eu chegar aos 104 anos, eu vou falar assim, olha, não era pra mim ter sido isso, não era pra mim, porque eu tentei isso, eu tentei aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não deu certo. Mas não deu certo porque então não era pra ser pra mim. Mas não foi por falta de eu ter tentado, ou de eu ter dado a cara pra bater. Exatamente. Então, por exemplo, quando eu falo do jornalismo, eu sempre, desde que eu era criança, eu queria ser repórter e apresentadora de TV. Eu fiz uma faculdade, eu fiz jornalismo, eu consegui entrar na Rede Massa, e lá pelas tantas, eu me convenci que não era tudo aquilo que eu tinha imaginado. E eu me convenci que eu não ia ser feliz por aquilo. O dia que eu pedi demissão, eu nunca mais olhei para trás. Agora, se eu não tivesse feito, eu estava, acho que até hoje, achando que era o melhor emprego dos sonhos, que era onde eu queria estar. Sabe, eu não ia ter tirado aquela cisma da minha cabeça e do meu coração. Eu acho que na vida a gente não pode ter cisma. A gente tem que ir tirando as coisas da frente, sabe? E se convencendo que não era pra mim. Sim. E hoje eu sou super bem resolvida em relação a isso. E se eu não tivesse tentado, eu talvez não seria. Exato. Nossa, incrível isso, Marcela. Eu penso muito nisso, assim, faz alguns anos da minha vida que eu comecei a refletir mais sobre a história que eu estou escrevendo da minha vida. Né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que parar para pensar, porque se tem algum capítulo da história da nossa vida que depende da gente e a gente não está feliz com esse capítulo, cabe a nós recomeçar a escrever, né? Virar a página, iniciar um novo capítulo. Né? Existem coisas na nossa vida, dificuldades, né? Provações, enfim, chamem do que vocês acharem melhor, né? Hoje de manhã eu estava meditando sobre essa questão de passar por provações, né? E eu pensei muito nisso. Tem coisas que não estão no nosso alcance de serem alteradas, né? Porque são coisas externas que chegam até nós de alguma forma, impactam na nossa vida, mas aquilo que está no nosso alcance de fazer diferente, a gente precisa mudar, né? A gente pode mudar e a gente precisa fazer algumas alterações aí, né? Muita coisa vai ser fruto do nosso esforço, né? Eu acho que 90% é fruto do nosso esforço e da maneira como a gente reage às coisas que acontecem externas.
Eu acredito muito em destino. E eu acredito que tem coisas que estão marcadas para acontecer na nossa vida, que são as coisas que a gente não pode alterar. Mas a maneira como a gente reage perante a vida, as coisas que nos acontecem, elas são 100% responsabilidade nossa. Então as pessoas às vezes culpam muito as outras. Ah, imagina, Marcela, eu nunca vou conseguir fazer tudo o que você fez porque eu não falo inglês. Ah, Marcela, eu não vou conseguir fazer tudo o que você fez porque eu não aprendi inglês cedo. Gente, eu não aprendi inglês criança. Eu me lembro de cada lágrima que eu derrubei para aprender inglês. Não foi fácil aprender inglês. Eu me lembro. Ah, mas é que você morou nos Estados Unidos. Eu morei. E a minha mãe se empenhou horrores para conseguir pagar eu estar lá. Não foi assim, tipo... Não, foi um investimento que a minha mãe fez na época e se lascou. E eu me dei tão bem com a família americana que eu fiquei na época, que foi em 92, imagina, 30 anos. Eu falo com eles até hoje. E eu fiquei na casa da família americana depois, mais um ano, só que a minha mãe não podia. Minha mãe, imagine, em 92 a inflação era 50% ao mês, a minha mãe estava esgotada. Eu arranjei um emprego numa loja de departamentos, tipo lojas americanas, para eu poder me bancar e continuar lá. Ah, então você ficou lá trabalhando para você voltar e comprar um apartamento. Não, eu fiquei lá eu fiquei trabalhando na loja de departamentos que eu fazia depois que eu saía da escola, para eu poder ficar lá. Eu voltei também sem dinheiro, porque o que eu ganhava, eu ajudava, eu morava na casa da família, mas a minha mãe chegou uma hora, ela não conseguia mais me mandar, ou eu voltava, ou eu começava a trabalhar, eu começava a fazer alguma coisa. Eu já morava na casa da família. Eu nem renovei o intercâmbio. Eu fiquei morando, tipo, de graça. Tipo, a mala na casa da família americana. De tão bem que eu me dava com eles. E eles me convidaram pra ficar. Mas eu precisava, né? Só faltava eu dizer pra eles, tudo bem, eu fico, mas vocês têm que, inclusive, passar a me dar mesada. Porra, aí era muita cara de pau, né? Aí, além de cama, comida e roupa lavada, vocês têm que me dar mesada ainda. Me sustentar. Então, eu consegui um emprego numa loja de departamentos tipo americana, que eu era caixa. E eu saía da escola 3, 4 horas da tarde, que eu fazia ensino médio lá, e eu ia trabalhar das 4 às 10 da noite. Então, assim, as coisas não foram fáceis. Às vezes olham a minha história e falam assim, nossa, que fácil. Não foi. Aí, para eu conseguir uma bolsa no Vale do Silício, meu Deus do céu, eu cabelei horrores para conseguir. Eu contei, né, para vocês no começo da conversa. Então, assim, é muito fácil as pessoas olharem, por exemplo, a minha história e achar assim, ai, porque ela teve sorte. Ai, porque para ela foi mais fácil. Não foi mais fácil. Não. É que as pessoas só veem o resultado. As pessoas só veem o resultado. Né? Não vê todo o caminho que você percorreu para chegar até ali. Não, vocês não sabem o que foi, assim, vocês, né? Assim, as pessoas próximas a mim, elas sabem, mas é só quem tá na pele que entende o processo e entende o que fez para chegar até ali, que faz a coisa acontecer. E dá valor pro que acontece. Porque eu acho que essa história de você ficar culpando, ai, porque eu não tive a mesma sorte, ai, porque eu não sei o que lá. Ou então ficar culpando o governo. Gente, se eu pensasse racionalmente, eu jamais poderia ter nem aceito a Bolsa no Vale do Silício, porque o dólar já era 4 para não sei quanto. Agora, eu vou ficar esperando o dólar baixar para fazer minha vida acontecer? Não. Até hoje não baixou. Sim. Eu tô falando de 2018, nós estamos em 2023, o dólar hoje tá 5. Nesse período, só aumentou. Sim. Então você vai ficar esperando agora o governo decidir a tua vida? Exatamente, a gente tem que correr atrás do nosso, né? O governo, não vou esperar o dólar baixar. Então senta, minha querida, porque você não vai fazer nada da tua vida. Né? Então você vai estar vivo Perfeito. o dólar baixar. Perfeito! Eu ia estar esperando até agora pra isso, se eu estivesse esperando o dólar baixar. Imagina, não ia nem conhecer o cara da Claro. Mas você viu como o universo conspira? Não, e tem mais uma história boa também. Como eu fui várias vezes seguida, teve uma vez que eu sou daquelas, né? Vocês veem o tanto que eu converso, né? Que eu converso com a fila do mercado, né? Maravilha. Não, sabe quando a fila do mercado começa a demorar? Sim. Aqui, no Brasil. Sim. Começa a demorar, e daí você começa a olhar o carrinho, assim, a cestinha do outro, assim, assim, nossa, esse presunto é bom, essa marca, eu nunca comprei. Você começa a ver o produto do outro, nossa, esse amaciante de roupa, eu sempre olho e nunca compro, é bom. Sabe que eu achei que você ia falar assim, que você fica olhando o carrinho do outro pra pensar quanto tempo que vai demorar pra passar o dele, pra daí passar o seu, pra daí passar o outro. Não, é muito sofrimento. Não, Isadora, vamos mudar essa mentalidade. É muito sofrimento pensar isso. Então você tem que começar a pensar numa coisa pra te ajudar a passar o tempo, porque o tempo você vai ter que ficar esperando. Concorda? Não, eu já preciso muita amizade em fila. Aí eu já fico perguntando da coisa do carrinho do outro,
sei o quê. E nessa brincadeira, nas minhas idas para São Francisco, eu fiquei esperando a minha mala. E aí chegou a minha mala e um cara que estava do meu lado esperando a dele, eu fui tirar a mala da esteira e eu derrubei a mala no pé dele porque ela estava muito pesada. E ele foi me ajudar a arrumar. Aí fiquei eu e ele do ladinho um do outro, paradinho, esperando a minha próxima mala chegar. Ah, não aguento, né? Puxei papo, né? Sabe quando você faz aquela carinha assim, oh, thank you, ai, you're welcome, de nada, ai, obrigada. Aí fica silêncio. E o cara do teu lado, assim, ombro no ombro. Não aguento, né? Vamos conversar. Você entendeu? Você é perfeito. Aí comecei a puxar papo com o cara. Aí perguntei, mas o cara assim, calça jeans, tênis, né? Aí eu perguntei pro cara, o que ele fazia? Aí ele responde assim, I'm the general director of Apple. Falei, Jesus amado. Eu devia ser demitida da minha escola de inglês, porque eu não sei falar inglês. Olha o outro aí. Porque ele, I'm the director of Apple. Eu falei, o quê? Apple. Eu só entendi o Apple. Final das contas. Ele era o Marketing Director of Apple. Ele era o diretor de marketing da Apple. Nossa, ele não era o dono da quitandinha que vende maçã. Não. E pra vocês, a Apple fica no Apple Park, que eles chamam. Pra você entrar no Apple Park, é mais fácil você entrar no Vaticano. Você entrar no Apple Park. Porque você tem que conhecer alguém, você tem que ser autorizado, tem uma segurança violenta. Nossa, é que nem entrar na NASA, então. Pior, eu acho. No final das contas, ele me convidou não que era pra eu ligar pra ele. Aí conversei rapidinho com ele. Era pra ligar pra ele, pra eu ir almoçar com ele. Eu falei, mas aonde? Não, tudo bem, vamos almoçar. Aonde? E eu assim, aquela cara assim, aonde? A ingênua, né? Não, vamos lá no Apple Park. Eu falei, eu vou entrar no Apple Park. Eu não acredito. Bom, resultado, entrei, sou amiga dele até hoje, a gente troca um monte de ideias. Esse negócio da Atari, ele me ajudou um monte, assim, a ter ideias. E hoje eu falo pra todo mundo que eu ando no aeroporto jogando mala no pé das pessoas. Assim, eu nunca sei no pé de quem vai cair a próxima mala, entendeu? Então eu recomendo que você ande assim no aeroporto, ó. Jogando mala no pé das pessoas. E você veja que coisas, né, que o universo conspira maravilhoso que existe por aí. Gente, olha que histórias maravilhosas, né? Eu tô amando isso aqui. E, assim, queria até falar uma coisa, assim, pessoal, que você foi falando e eu fui me lembrando de uma coisa, dessa questão da gente ir fazendo, né? Da gente agir e não ficar pensando nos ICs negativos. Eu vou contar uma história que a Isadora já conhece, mas acho que a maioria das pessoas não conhece. Eu aprendi a nadar depois de adulto. E eu sempre quis nadar, desde criança, assim, sempre queria, né? Mas não tinha condições, minha família não tinha condições. Aí, chegou numa fase da minha vida que eu tive a oportunidade de fazer aula. Eu falei, vou fazer aula. E daí, eu trabalhava na academia que eu fazia aula, né? Tipo, era uma academia de triatlo. E aí, comecei a me encantar com isso, né? Natação e nadar no mar. Eu falei, meu Deus, não sei nem nadar na piscina, imagina nadar no mar, né? Imagina que sonho. Aí, comecei a fazer aula. E o horário que eu tinha para fazer aula era junto com a turma do mais avançado, assim, sabe? E quem me dava aula era o meu chefe. E era muito engraçado isso, muito legal. Só que assim, por eu fazer aula com o pessoal do avançado, aquilo me motivava. Nossa, agora que eu quero aprender o quanto antes e melhorar, né, minha técnica, minha prática, para poder nadar o quanto antes. Aí um dia eles falaram, vai ter um treinamento de natação no mar, vamos lá. Eu falei, tá, vamos ver como é que é isso aí. Ai, que medo. Eu tenho medo de nadar no mar. E aí, imagina, eu também morri de medo. Daí, beleza. Aí isso fazia pouquíssimo tempo que eu tinha aprendido a nadar. Fazia tipo uns 2 meses que eu tava assim, não caía na água e afundava no fundo, assim. Eu já sabia nadar um pouco, porque eu tinha feito natação na época da escola, no ensino médio, só que assim, ainda era uma natação que eu ia morrer afogada tranquilamente, assim. Ninguém ia me salvar. Mas só que aí, comecei a fazer natação, aí fui nessa aula, né, tipo, de natação no mar. Passei um medo lascado. Nossa, eu nunca passei tanto medo na minha vida. Entrei no mar e não senti... Toda a minha vida passou diante dos meus olhos. Toda a minha vida passou diante dos meus olhos. Não conseguia, tipo, tocar o fundo, né, porque você vai para um alto mar, né. E ainda foi numa praia tranquila, que não tinha onda, beleza. Eu falei, não. Voltei dessa aula traumatizada, assim. Eu falei, não, mas agora eu vou aprender a nadar. E a próxima travessia que tiver, eu vou fazer. E aí, desse dia, dessa aula no mar, até a travessia que eu fiz, foram 2 meses. Olha só. Em 2 meses eu tava treinando. Nossa, que rápido! Treinando, sim. Treinei, mas olha, eu ia fazer natação 3 vezes por semana ali. E junto com a turma do avançado. E eles não eram qualquer avançado, é a galera que fazia triatlo. Então, tipo,
eu era uma pedra e eles um golfinho, assim, né? Aí fui, daí beleza. A primeira travessia que apareceu, assim, depois dessa sequência, era uma travessia lá em Bombinhas. E eu chamei um monte de gente pra ir comigo e ninguém podia, aí não batia a agenda, porque é passar o fim de semana, né? Você viaja, vai até lá. Eu falei, quer saber, eu vou sozinha. E daí, até falei na época, né, com a psicóloga, né, o que você acha? Será que, né, rola eu ir, não vai ser traumático, sei lá, não vai acontecer nada comigo? Ela, não, vai. E se chegar lá na hora e não você, tipo, ficar com medo, é só não fazer também, não tem problema nenhum. Aquela história, sempre pensa no pior cenário do mundo. Eu chegar lá e travar, não fazer. Tá exatamente. Bom. Daí, o pior cenário era esse, eu chegar lá, ter viajado, tudo e não fazer a travessia. Aí, beleza. Daí eu peguei e fui de ônibus, sozinha. Aí, beleza. Desci lá na rodoviária de Bombas, não foi nem Bombinhas. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou chegar em Bombinhas? Eu pensei que o ônibus chegava até Bombinhas. Daí, o povo ali, tipo, não era nem uma rodoviária, era um deckzinho, assim, de madeira que as pessoas desciam. Pergolado. Aí, daí, de repente, eu conheci, tava ali conversando e conheci uma menina. Eu vi que ela tava com um mochilão, assim, tipo, de camping, que nem eu, porque eu ia ficar num camping, eu não ia nem ficar num hotel. Aí eu falei, você tá indo pra Bombinhas, não sei o que, dela, assim, vou fazer uma travessia lá. Eu também, dela, então... Começou a bater papo, dela, uma galera que eu conheço vai ficar nesse hotel, tem uma vaga, vão comigo. Eu fui. Com umas estranhas. Daí cheguei lá, a tia dela era a chefe do time de natação que ia competir. E ela, no dia da travessia, né, pra encurtar a conversa, ela viu que eu tava, assim, claro, nervosa, primeira travessia, e eu tava sozinha. Ela pegou, fez a prova dela, no que ela saiu da prova dela, ela olhou pra mim e falou, eu vou te acompanhar no mar. Eu falei, mas você não tinha entrado ainda no mar? Não tinha chamado a tua bateria ainda? Não tinha chamado. Daí eu falei, não precisa. Não, eu vou com você, eu te acompanho. E ela nadou comigo todo o percurso, né, da prova. E, cara, foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. E se você não tivesse feito, né? Exatamente, porque tinham vários fatores que eram pra dar errado, né? Eu ir sozinha, não ter ninguém pra ir lá, não conhecer ninguém, ficar num camping sozinha, ir pro mar e, né, tipo, competir. Tipo, tinha chovido horrores a noite inteira, então tava todo mundo meio assim, putz, o mar vai estar mexido, né? Que nada, o mar tava uma delícia, tava até quentinho, assim, você nadava com o barulhinho da chuva na touca, assim, até legal. E a partir daí eu virei uma paixão, assim, pra mim, mas foi uma série de ICs que eu consegui superar, que hoje eu enxergo, né? Na hora você fica assim, né? Bate um medo. Mas tipo... Mas é o que eu falo, o universo conspira, e se você tá fazendo de coração aberto, se você acredita no que você tá fazendo, parece meio ingênuo falar isso, mas eu super acredito que quando tem tudo isso envolvido, o universo retribui. Então, assim, colocou uma pessoa, né, boa com você acabou não ficando nem em camping, ela fez travessia com você veja quantas coisas legais foram desencadeando, né, pelo teu desejo de querer nadar. Exatamente, hoje já fiz algumas travessias no mar, tô meio em stand-by de travessias, né, tô voltando a nadar agora, mas assim, perdi o medo de nadar no mar, consegui inclusive ajudar a desenvolver um negócio de treinamento de natação em águas abertas com uma amiga minha, consegui fazer ela desenvolver essa ideia, que hoje faz 5 anos que ela tem essa empresa, inclusive, então foi um negócio bacana. Então foram abrindo várias portas no IC, né? Não, e você sabe que as pessoas falam muito assim, mas é que você tem bastante autoconfiança. É que eu preciso desenvolver minha autoconfiança. Tá, mas o que é autoconfiança? A autoconfiança, pra mim, ela é a decisão de você tentar. Então, a partir do momento que você decide tentar alguma coisa, você já está fortalecendo a tua autoconfiança. E é um looping. Se você vai, como nadar. Você foi lá, você nadou uma vez, não conseguiu muito bem, mas aí você foi de novo, e daí você foi de novo. E cada vez que você vai, você está fortalecendo a tua autoconfiança, até que você consegue fazer a coisa bem. Ou seja, você é autoconfiante em fazer. As pessoas elas têm que entender que para você desenvolver a autoconfiança em qualquer área da tua vida, você tem que tentar fazer este algo várias vezes, até que isso se torne fácil e normal. É tão simples, mas enquanto você não se decide fazer, tentar, você não começa a fortalecer esse músculo. E isso sai tudo do IC, né? Exatamente. É isso aí, gente, que demais. Nossa, eu amo essa história da Andréia. Eu amo muito, assim. Vários pedaços, gente, sim. Mas, sim. nossa, eu sou fã da Andréia nadadora, da Andréia guitarrista, da Andréia
multifunção. E essa história eu acho incrível, assim, que eu lembro que ainda a gente, você pediu oração eu falei por mim esse dia. Você falou, orem por mim. Daí a gente orou e depois você veio contando a história. Eu falei, nossa, cara, que maravilhoso, foi demais, assim. Mas vamos aproveitar para dar um oizinho pra galera que tá acompanhando a gente, né? A gente tá com o pessoal acompanhando aqui desde o começo. A Isolde tá aqui com a gente, mamãe, que eu tava contando pra Marcela que minha mãe foi de rádio aí um tempão, tá aqui acompanhando a gente. O pessoal da Rádio Pinhais FM, a Gilmara, tá ouvindo a gente aqui também, mandou um oizinho. O Hendrik, oi Hendrik, tá dando um oi pra gente. A Bruna Sescato também, ela mandou um recadinho pra você, André. Ela disse assim, ai André, é tão comum a gente deixar de fazer as coisas quando ninguém topa de embarcar com a gente, mas parabéns por ir mesmo assim. Obrigada. Né? Isso é verdade. Às vezes a gente pega até, sei lá, coisas pequenas. Eu vou no cinema e ninguém quer ir no cinema comigo. Ai, meu Deus, não vou assistir o filme que eu queria tanto, porque não tem ninguém. Gente, vá você sozinho no cinema. Sim. Vale a pena. Vai você sozinho lá nadar no mar que vai dar tudo certo. E é isso aí. E o Juliano também mandou um oizinho pra gente. O Juliano que também tem um programa aqui na Rádio Pinhais, no domingo. A Isolde também mandou animadíssimas, muito bom, excelente. A gente tá sempre muito animado aqui, né, gente? Porque a gente gosta de fazer isso aqui. Gostamos de fazer isso aqui, gostamos dessa bagunça aqui abençoada que é a gente tá aqui de manhã, já segunda-feira, já bombando, né? Tacando o fogo aqui pra gente se animar, né? Porque às vezes a gente acorda meio cansadão, assim, né? Pensando, como é que vai ser essa semana? Mas olha, nós estamos aqui pra dar aquele gás, galera, pra gente se animar todo mundo junto. E é isso aí. Então, pessoal, mandem perguntas aqui pra Marcela. Lembrando, o WhatsApp da rádio é o 41 30 33 5363. A gente tá ao vivo aqui no Instagram também. A Bruna mandou uma perguntinha aqui, gente. Olha só, ela disse assim, a Marcela é muito inspiradora, excelente. Então, por isso que ela está aqui no Inspiradas Podcast. Ela é uma das co-hosts do E ela disse assim, a Bruna perguntou assim, como passar por cima do medo do novo? Vamos falar um pouco sobre isso? Perfeito, ótimo. E você sabe, pensa assim, Bruna, eu sempre tenho uma frase na minha cabeça. As melhores coisas da vida, elas estão do outro lado do medo. Então, o que você falou é perfeito, porque o problema é exatamente atravessar para o outro lado para você poder experimentar estas coisas da vida. E na hora que você precisa fazer essa travessia, vem a história do e se, que a gente já falou muitas vezes, porque a gente trava ao pensar, mas e se acontecer alguma coisa, mas e se não der certo e você não atravessa? E eu vou te dizer, você sabe o que eu faço quando eu tenho medo? Ou quando eu fico insegura? Vou te dizer, ninguém é 100% autoconfiante o tempo inteiro. A diferença é que as pessoas, mesmo não sendo autoconfiantes, vão. E outras não. Exatamente. Agora, a borboletinha no estômago, não me diga que não tem. Todo mundo tem ao tentar alguma coisa nova. A diferença, né, é quem realmente encara. E para você encarar, para você atravessar o outro lado do medo, onde você vai encontrar coisas novas, eu sempre uso um segredinho que eu contei, eu acho que na palestra que eu dei, que a Isadora assistiu, que é a história do 1, 2, 3 e já. Como é que você faz para você atravessar ou para você arriscar em fazer alguma coisa nova? Você não pensa. Você tem que bloquear o e se, você não pode pensar em nada, você olha pra frente, né? Foca no que você tá fazendo, conta 1, 2, 3 e já, e vai. E de uma vez. E ao contar 1, 2, 3 e já, eu achava isso tão idiota, eu tinha até vergonha de contar pras pessoas que eu fazia isso, porque é muito besta. A síndrome da impostora rolando, né? Sim. É muito besta isso. E eu uso desde que eu era criança, assim. Porque o que é 1, 2, 3 e já? Quando a gente escuta 1, 2, 3 e já, a gente entra em ação. Não interessa. Você imagina que alguém tá contando 1, 2, 3 e já. E aí você chega, o teu coração já dispara, você não sabe se você tem que correr, se você tem que se esconder, se você tem que se abaixar, se você tem que dar o pique, se você tem que sair correndo atrás do outro. Então, eu sempre faço isso, Bruna. Conta. Mas e se, mas você tem que atravessar o medo. Bloqueia. E se essa for a oportunidade, e se isso for o que eu tô esperando a minha vida inteira. 1, 2, 3 e já. E vai, liga, fala com a pessoa, arrisca, coloca a tua roupa bonita, vai no evento, vai aonde você tiver que ir e faz a coisa acontecer.
conta 1, 2, 3 e já, e faça a tua vida acontecer. Excelente, Ai, gente. Uma maravilha. salva de palmas para essa dica maravilhosa. Incrível, muito bom. A Bruna disse assim, vai com medo mesmo, né? Vai com medo mesmo. Vai e com aí, medo pra você mesmo. poder ter o impulso de ir com o medo, pra você dar aquele impulso, porque é um impulso corporal, né? É você ter. Imagina que você tá na beira de um penhasco que você tem que se jogar, né? É essa sensação que a gente tem perante uma situação de medo, que a gente vai cair num penhasco. Então conta 1, 2, 3 e já, e vai. E vai, gente, que maravilhoso. Só vai. Só vai. Excelente, excelente. Eu fiquei pensando aqui quantas vezes, né? Ainda mais para falar com pessoas. Não sei se vocês têm essa dificuldade também, assim, mas dependendo quando quem me vê, né? Quem me vê atuando no meu trabalho, que meu trabalho é basicamente conversar com pessoas e conectar pessoas, né? Mas às vezes eu fico ansiosa, assim, por exemplo, ai, será que vai dar certo? Será que o fulano vai me atender? Será que o fulano vai achar legal a proposta? Será que nananã, né? E muitas vezes, assim, eu adiei, né, de fazer um telefonema, de mandar uma mensagem, porque eu fiquei ansiosa, nervosa, assim, fiquei com esse medo, né? Mas tem hora que você tem que pegar e fazer isso. Pega e respira fundo ali, igual se fosse dar um mergulhão no mar, e vai com tudo, Não, né? eu juro que eu fiz isso com a história da Atari. Quando eu olhei a foto do cara, falei, ai meu Deus, esse cara, quando eu adicionei ele no WhatsApp, falei, ai meu Deus, esse foi o cara que sentou do meu lado, que apareceu a foto dele. Eu olhei na internet que a foto que estava no meu WhatsApp era igual a foto que estava na internet, que era igual o cara que tinha sentado do meu lado, que eu tinha chamado de burro. eu juro pra vocês que eu falei, essa pode ser a oportunidade da minha vida. Eu mando ou não mando a mensagem pra ele, o oi pra ele. 1, 2, 3, eu juro pra vocês que eu faço diariamente 1, 2, 3 e já mandei. E apertei o botão de uma vez. Entendeu? Sim. Eu também faço isso, confesso. Só que daí a única coisa que eu faço é o arquivo, eu converso pra não ficar olhando. É uma boa também, gente. Olha, muitas dicas aí pra você parar de ficar se enrolando, parar de ficar procrastinando, né? As coisas que precisam ser feitas, as coisas que vão te levar pra frente, que vão fazer com que você saia da inércia, né? Olha só quem mandou um comentário aqui também, foi o Juliano do programa Segredos da Mente, que passa aqui na Rádio Pinhais também. Juliano disse assim, ó, quando eu sinto medo de fazer algo, eu sempre penso qual é a pior coisa que pode acontecer. Geralmente não é nada grave. Ninguém morre, ninguém sofre, nem nada. Aí fica mais fácil de enfrentar. É isso aí, né? Que é o que a gente estava falando, né? Tem uma série, né, que ficou bem famosa, que é o This Is Us, né? Tem um casal que eles fazem essa dinâmica, assim, quando vai acontecer alguma coisa, eles falam assim, worst case scenario, né? Tipo, o pior cenário possível. E aí eles falavam coisas mirabolantes, assim, que poderiam acontecer se eles não intervissem, né, numa situação, enfim. E às vezes o que acontecia depois não tinha nada a ver com o que eles tinham pensado, né? Mas o pior eles já tinham ali conversando sobre projetado, então já deu aquele incentivo pra ir. This é maravilhoso. Eu acho que foi a melhor série que eu já. Nossa, é maravilhoso. Você passa a fazer terapia daí só uma vez a cada 15 dias. Você faz terapia uma semana, na outra você assiste This Is Us, entendeu? É mais ou menos isso. Isso aí. Beleza, então, galera. Agora, Andréia, o que vamos fazer agora? Bom, agora a gente vai para aquela segunda parte do programa onde a gente fala sobre a criatividade nisso tudo, né? Então, a gente vai querer saber de você, Marcela. Onde que a criatividade está em você? Então, agora a gente vai para o nosso quadro A Criatividade em Você. Mas então, assim, gente, nessa segunda parte do programa, a gente vai focar um pouco mais na criatividade, né, que é o cerne principal aqui do nosso podcast. Também para a gente conseguir mostrar para vocês que todo mundo é criativo. A gente sempre, né, traz pessoas de vários segmentos que trabalham com várias coisas diferentes para a gente mostrar como que elas aplicam a criatividade e como elas são criativas no dia a dia delas. Então, Marcela, agora eu queria ver com você, né, diante de tantas coisas legais que você, né, desenvolve tanto na sua carreira, também como mãe, né, como pessoa, como Marcela, né, pessoa individual, quando que você se sente criativo? Assim, quando que você percebe criatividade, né, no que você faz, ou com as suas filhas, né, no seu dia a dia? Como que você se percebe criativo?
Então, André, a criatividade, as pessoas, quando a gente fala em criatividade, as pessoas imaginam muito a parte artística. Né? Vocês lembram daquela propaganda da Faber-Castell com a música do Toquinho? Que saía uma gaivota, daí da gaivota saía, virava um lápis, daí do lápis virava um castelo, né? E assim, eu não sei desenhar eu desenho pessoas assim de palitinho. Sim. Sabe? Então, assim, eu não sei desenhar nada, eu não sou nem um pouco artística, mas é exatamente esse ponto que eu quero falar para as pessoas. Criatividade não tem nada a ver com habilidade artística. Isso aí. Exatamente. Eu não sei desenhar, eu juro por Deus, gente. Quando os meus filhos, acho que tinham 2, 3 anos, eu começava a desenhar com eles. Mamãe vai desenhar uma casinha para vocês. Eles, mamãe não, papai. Eles não sabiam nem falar direito. Eles, mamãe não, papai. Eu falava, meu Deus, eu não consigo nem enganar meus filhos. A criança de 2 anos, que o meu desenho é bom. Entendeu? Então, assim, primeiro ponto, nada tem a ver com habilidade artística. Tá? Eu sou prova disso. Eu acho que a criatividade, quando a gente pensa hoje em criatividade, a gente tem que pensar de que maneira você resolve aquele problema de uma maneira diferente. Então, por exemplo, eu sempre dou o exemplo do caso do Uber. O que o Uber faz? O Uber resolve o problema mais antigo da humanidade. Um dos problemas mais antigos da humanidade, que é você se locomover do ponto A ao ponto B. Mas o que eles fizeram? Eles simplesmente olharam o problema, que era a falta de táxi disponível, a falta disso, a falta daquilo, e olharam o problema de um outro ângulo. Né? Eles deram uma volta, assim, no problema e olharam ele de outro ângulo e acharam novas soluções. Eles criaram novas soluções para resolver um dos problemas mais antigos da humanidade. Então, você fala assim, nossa, que revolução o Uber causou. Peraí, revolução em que sentido? O problema que eles estão resolvendo é um dos mais antigos da humanidade. Mas aonde que entra a criatividade deles? É resolver de uma outra maneira. E eu acho que criatividade, ela está diretamente ligada a repertório, a experiências que você teve na vida. Assim, então, quanto mais você se expor ao mundo, quanto mais experiências vocês tiverem, mais relação de uma situação com a outra você pode fazer. Então, por exemplo, eu fui para a Itália com meu filho em janeiro e a gente estava voltando de um jogo de futebol de patinete. E ele estava dirigindo o patinete e eu segurando o mapa, o telefone, para ver o Google Maps para onde a gente ia. De repente, acabou minha bateria. Ele entrou em desespero. Ele é um nativo digital. Ele não tinha referência, ele não tem repertório para resolver um problema daquele. Acabou a bateria, acabou a internet para ele. Meu Deus do céu. O mundo caiu. Eu falei, não, peraí. Eu fui uma adolescente analógica. Não, peraí, Marcela, calma. Então, assim, é isso que eu falo, referências, repertório. Eu falo, não, peraí. Se eu tivesse aqui, nessa mesma situação, há 20, 25 anos atrás, o que eu faria? Né? Exato. Então, assim, é isso que eu digo. Isso é um exemplo para você ver, assim, eu tinha repertório para resolver a situação. Ele não. Para ter outras ideias, para você poder relacionar uma situação com a outra. Você fala assim, não, quando a história da natação, né? Não, peraí, você estava nadando e como é que você resolveu o problema X, Y, Z? Não, naquela vez eu fiz assim. Então, talvez eu possa fazer parecido ou igual, ou eu possa adaptar aquilo que eu fiz para essa situação que eu estou vivendo agora. Então, eu acho que tem criatividade e tem tudo a ver com repertório. Por isso, assim, saiam, vão pra rua. Eu adoro trabalhar home office. Eu acho isso uma maravilha. Mas não pode ser só no home office. Sim, a gente tem que ir pra rua, a gente tem que sair, a gente tem que conversar com as pessoas na fila do mercado. A gente tem que falar na plataforma do ônibus com as pessoas. Sim. A gente tem que escutar pessoas de outras áreas. Eu que estou na educação, meu Deus do céu, eu sempre vou nos congressos de educação, mas eu sempre não vou também. Sim. Porque a gente vai ficar falando das mesmas coisas. Se eu encontro com pessoas de educação, a gente vai ficar falando dos mesmos problemas. E problemas, eu sei quais são, eu quero as soluções. Exato. Então, às vezes, você vê como estão fazendo numa outra área, você traz para a tua, você adapta para a tua e você descobre a solução que você quer. Sim. Então, eu acho que tem tudo a ver com repertório, experiências de vida, e quanto mais você deu a cara para bater por aí. Ai, adorei. Com certeza, excelente, gente. E essa parte de repertório, a gente fala bastante, tem até um post no nosso blog. Quem quiser conhecer lá é estudiolumina.com.br/blog. A gente tem um artigo que a gente falou sobre essa questão da importância de repertório e de você ter referências para você construir. Porque muitas vezes as grandes soluções, elas pegaram uma solução de uma área totalmente diversa. Perfeito! Né? Ligou com outra ali e, bum, de repente tá uma super solução, né, para vários problemas. E eu mandei aqui no nosso Instagram, né, pro pessoal que tá acompanhando, eu mandei assim, ó, vocês que estão ouvindo, contem pra gente também quando, né, em que momentos que vocês se sentem criativos e tudo mais. E o Juliano respondeu assim, ó, geralmente quando estão no banho.
Esse é padrão, gente. Esse é tem um muito clássico. Que não é criativo no banho. Exato. Gente, mas você sabe de uma coisa, o Juliano tá certíssimo. Você sabe por quê? Quando você fica batalhando, querendo achar uma solução, querendo resolver um problema, querendo não sei o quê, e a coisa não vem, e você fala assim, hoje eu não consigo pensar. Exatamente, você não consegue pensar. Para o que você tá fazendo, vai pro banho, vai andar. A solução, o insight, ele vem quando você tá fazendo uma coisa que não tem nada a ver com o que você estava trabalhando, por exemplo. É super importante você dar esse tempo de você digerir, sabe? Parece que de ajustar ali na tua cabeça para você se tornar criativo. Perfeito. Parar Excelente. de forçar a mente, né? Às vezes a gente quer forçar também, né? Que a nossa mente resolva naquela hora. Mas no momento que você dá um descanso para aquele raciocínio... Vem. Sim. E ainda ele falou assim, já até inventei um desumidificador de ar no banho. Eu falei, gente, mas essa pessoa foi, né, além e voltou. Achei maravilhoso, porque essa história, né, tem até aquele TED Talks eu não consigo pronunciar o nome dela. Que ela Brown? Não é da Brené Brown, é daquela outra que tem um nome muito difícil que eu não sei pronunciar, mas que ela fala sobre o ócio criativo, né, e aí ela falou a experiência dela, que depois que ela teve um smartphone, todos os momentos que era pra ter ócio, ela tava respondendo um e-mail, tava vendo uma planilha, tava fazendo alguma coisa, e o cérebro ficou assim, né? E daí ela pensou, né? Quando que foi a última vez que eu tive uma ótima ideia? Ela falou, foi quando eu não tinha celular, e eu fui levar meu filho no parque, e eu tava lá só andando, e só minha mente foi longe, né? E querendo ou não, gente, quando a gente tá tomando banho, a não ser que você tenha um celular com case subaquático, a prova de água... a gente fica, né, um dos poucos momentos do dia hoje que a gente meio que fica obrigado a não ficar no celular. E é um momento de descanso mesmo da cabeça, né? Outro momento que eu também tenho, assim, é quando eu tô, sei lá, lavando a louça, assim, você tá fazendo uma coisa meio repetitiva, então a cabeça dá aquela descansada, né? E ali faz essas conexões que você tá muito pilhada ali em cima do resolver, fazendo milhões de coisas, às vezes a gente não fica, né? É um momento de cantar. Você bota aquela, bem cena dos anos 80, você bota a playlist lá e vai cantar lavando a louça. Bem isso, bem cena dos anos 80. Tivemos mais umas respostas aqui da galera, ó. A Bruna disse, concordo demais com a diversidade no repertório, né? Com certeza, quanto mais a gente tiver repertório de várias coisas diferentes, mais a gente tem possibilidade de criar coisas novas, né? Eu e a André, a gente sempre fala isso. Por isso que a gente traz convidados de todas as áreas possíveis e imagináveis aqui pro Inspiradas Podcast. A gente é muito curiosa para saber tudo de todas as áreas, né? Eu acho que a gente criar uma barreira de dizer assim, isso não me interessa, isso não é da minha conta, é uma coisa que gera uma barreira, né? Gera uma barreira totalmente desnecessária que não precisava existir ali. Se você não é da tua conta, você não se aprofunda. Exatamente. Mas você ter uma ideia e você saber que existe, e você saber que pode ser assim, pode ser assado, é importantíssimo. Eu acho que ter um olhar curioso, né? E não é curiosidade, assim, fútil, né? Mas uma curiosidade. O que aquilo pode, né, me agregar, o que pode me trazer também pro meu dia a dia, pros meus negócios. Eu acho que em tudo a gente consegue pegar pinceladas de outras áreas pra gente, né? Excelente. A Kézia disse assim, me sinto criativa depois de olhar algo muito bonito aos meus olhos, como quadros ou paisagens naturais nas viagens ou passeios na cidade. Muito bom, né? Viajar, passear, tirar um tempinho ali pra fazer uma coisa diferente, estar em lugares diferentes, como você mesmo falou, né? Marcela, nem que seja ali no ponto de ônibus ou dar uma volta e ir ali no mercado, né? Perguntar do presunto, se é bom do presunto, perguntar pra a mulher na fila. Excelente. A Isolde falou assim, ó, quem viveu nas décadas de 60, 70 e 80 tem repertório pra caramba. É da TV de tubo até a era digital. Muito bom. É verdade. Excelente. É isso aí. É o imigrante digital, né? O imigrante digital. É aquele que tinha que levantar, sintonizar o canal na televisão, depois colocar o bombril na antena, né? E, enfim, desde o disco de vinil até o Spotify, hoje em dia, a gente tá aí, né? Muito bom. Olha, eu peguei o finalzinho do disco de vinil, eu ainda ouvi a coleção disquinho, né? Aqueles disquinhos coloridos. Disquinhos coloridos que tinham as historinhas e tudo mais. Eu peguei esse finalzinho, daí eu já peguei a fita cassete, daí já o CD. Engraçado, né? A música foi uma revolução que cada poucos anos já era uma mudança. Hoje em dia a gente tá aí ouvindo 1 milhão de coisas no celular, num dispositivo totalmente
digital. Nossa, e gente, a gente tinha aparelho de MP3 pra carregar no bolso que cabia, sei lá, 100 músicas. Sem música. Não, e era, era 100 músicas e era tipo assim, né? Muitas músicas. Nossa. Porque antes teve a fase do gravar as músicas da rádio, que daí você gravava na fita, cassete. E rezava para que o radialista não falasse nada no meio da música. Nossa, bem no fim da música dele falar. Ai, que raiva. Ai, gente, mas é isso aí. Cara, olha só, já é 11h26. É possível um negócio desse, Andréia? Nossa, é mesmo. É possível. Como faz? O tempo tá voando, graças a Deus, né? Então, porque a conversa tá boa. E quem tá ouvindo a gente, nesse momento, a gente tá no quadro A Criatividade em Você. A gente, geralmente, da criatividade em você, a gente pede pra você contar, assim, um momento específico da sua vida, né? Você contou a história do patinete, né? Eu achei genial, porque fez a liga que a gente precisava, né? Você se sentir criativo quando você tá percebendo as referências, né? E você tá fazendo as conexões certas com as referências, né? E também a questão de cenários limitados são cenários férteis para criatividade, né? Digamos, você sem bateria de celular numa cidade que você não conhece, né? Ali foi criando uma limitação e você pode, a partir daquilo, né, gerar uma nova solução. Não, a necessidade, Andréia, é a mãe da criatividade. Como, né, nessa situação específica, quem que era adulta da história? Eu, né, apesar de não parecer, né, porque eu que falei pra gente voltar de patinete à meia-noite, né? Mas, enfim, quem que deveria ser a responsável da história? Eu, né? E aí, eu tinha que pensar. Então, assim, a necessidade que eu tive de fazer com que nós nos movimentássemos, a gente tinha que voltar pro hotel, né? Então, assim, a necessidade do momento, eu tinha que arranjar uma solução. Então, eu acho que a necessidade é a mãe da criatividade. E me diz uma coisa, nesse projeto, né, onde vocês venceram o Rocket, né, da RPC, teve algum momento, assim, onde vocês se sentiram limitados e tipo, não estavam conseguindo encontrar alguma solução e precisaram, né, ser mais criativos? Olha só, a gente teve uma prova que foi lá no Vale do Pinhão, que a gente tinha lá 20 minutos para bolar uma solução num determinado cenário que o Vale do Pinhão criou, e ela tinha que conectar com a nossa solução. Era 20 minutos para você inventar a solução e elaborar um pitch para você fazer, para apresentar no Vale do Pinhão. Uau! 20 minutos, Mas entendeu? Então você tinha lá 10 minutos para pensar basicamente na solução e 10 minutos para você elaborar o pitch. O pitch é uma apresentação que você normalmente tem que fazer num tempo muito, muito curto e muito limitado e conseguir passar todo o recado. E no final das contas, essa parte do Rocket eu achei apertada, eu achei bem apertada, mas no final das contas a gente deu conta. E numa outra prova, que essa é super bacana de contar, e numa outra prova que teve, que era a apresentação em 1 minuto, que tinha que fazer a apresentação do negócio, vocês não vão acreditar. Em 47 ou 48 segundos, eu travei. Me deu um branco. Não, eu sempre falo, justo eu, que sou professora há 200 anos, que dou palestra mundo afora, que participo sempre, estou sempre na comunicação de programas e coisa e tal, eu trabalho. Então, você imagine como aquilo, para mim, foi uma derrota. Sim. Aquilo me jogou no chão. Se eu tivesse falhado na prova de fritar ovo, tudo bem, eu não sei mesmo fritar ovo, entendeu? Mas foi numa das minhas maiores fortalezas, vamos dizer assim, né? Numa das minhas habilidades mais fortes, que é falar em público, coisa e tal. Eu travei e nós tiramos 0 naquela prova. Por a gente estar bem, a gente ainda não ficou em último lugar. Mas os últimos, estavam naquela fase, estavam 8 startups. Os últimos 3 sairiam do programa. Nós estávamos tão bem que, mesmo zerando numa prova, nós ficamos em 6º. Ou seja, a primeira startup das que saíram, a 6ª, a 7ª e a 8ª saíram. E nós fomos a 6ª. Nós saímos do programa. Nossa. Nós voltamos. Não, e justo, pensa numa coisa emblemática. Então, você veja como às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa autoconfiança, por outro lado. Sim. Né? É muito perigoso, assim, você pensar assim, essa é fácil, essa eu tiro de letra. Porque, no fundo, provavelmente o meu inconsciente pensou assim, falar em público, beleza. Falar em público é o problema é você lembrar de tudo que você tem que falar em público num espaço curto de tempo. E provavelmente no meu inconsciente eu não dei a importância, ou eu não tive o cuidado realmente necessário e travei, me deu branco. E aí a gente tirou uma nota, tirou 0, porque foi prova não concluída, nós fomos desclassificados. Aí eu fiquei 3 dias e 3 noites me chicoteando,
que a gente saiu do programa, aí abriu para repescagem, que você tinha que ter mais votos pela internet. Agradeço a todos que, se de repente tem alguém escutando e votou na gente. E eu já estava tão desligada da coisa, eu fiquei tão surpresa, mas uma surpresa tão boa, né? Quando nós voltamos da repescagem, porque nós somos a startup mais votada para voltar para o programa. E aí nós voltamos para o programa, aí a final, aí ia direto para a final. A final era de novo um pitch de 2 minutos, então você veja o fantasminha. Aquela coisa, aquela vozinha do grilo falante, da consciência, do diabinho dizendo que eu não ia conseguir de novo, que eu podia não conseguir, mas e se eu travasse de novo, mas e se eu não desse conta de novo do recado? Então aquilo, é claro que me deu 18 tipos de borboleta no estômago. Eu imagino. Muito pela sombra do que tinha acontecido, né? Mas aquela velha história, e se der certo, e se a gente ganhar o programa? E no final das contas, nós ganhamos o Rocket de Gestão. Que sensacional. É maravilhoso. Isso tem Genial. tudo a ver com a jornada do empreendedor, né? Os altos e baixos da jornada do empreendedor e a garra que você tem que ter de acreditar no que você está fazendo e não desistir. Porque senão, imagina, tinha tudo para ter desistido, para ter travado e não ficar embaixo da cama. Como eu fiquei por algumas horas. Então não tem problema nenhum a gente chorar. Chorar é bom. Sim. Essa história, ai, não chore. Não, chore sim. Porque a gente descarrega as emoções, senão a gente fica com as coisas presas. Chora 24 horas sem parar, mas chora só essas 24 horas. Depois para. Depois passa, Entendeu? Mas eu achei incrível, assim. Fiquei lembrando de algumas situações na minha vida que foram um pouco parecidas, assim, sabe? De ser desclassificada e depois ter uma segunda chance, né? Porque vocês poderiam ter feito assim, não, a gente foi desclassificado, não vamos nem tentar a repescagem. Não é? Né? Se fosse a gente voltando pra ideia do e se negativo, né? Perdi a minha chance, né? Não era pra mim, não era pra dar certo. E, pelo contrário, né? Foi algo que, no fim, deu certo. Deu essa segunda chance, deu essa oportunidade. Nossa, e vocês, com certeza, né? Deram valor. E mesmo naquele mesmo ponto que tinha dado problema antes, foi onde vocês se destacaram e deu tudo certo no final, né? Certo. Nossa, foi muito bacana. Excelente. Eu acho Muito que bom. também entra aquela questão da gente, como empreendedor, né? A gente saber se adaptar, assim, numa velocidade um pouco maior, né? Porque como as variáveis são muitas, a gente precisa, né, desenvolver essa habilidade de se adaptar aos cenários, né? A gente precisa... É claro que não é fácil. No começo você pena para se adaptar aos cenários, né? Tipo, esse mês não tem faturamento. E aí, o que eu vou fazer? Ai, Jesus. Né? Lágrimas. Então, assim, no começo é difícil, mas, assim, nada que você não aprenda também, né? Eu acho Perfeito. que saber se adaptar aos cenários e buscar, né, ter essa flexibilidade, essa versatilidade, né, faz toda a diferença pra gente como empreendedor. Né? Total. Você não é não desistir jamais. Veja bem, e aquela velha história, insistir no erro é burrice, né? Quando você vê que a coisa não tá dando certo, você tem que parar de insistir, porém jamais de persistir. Essa é a grande diferença da palavra insistir e persistir que as pessoas confundem. O insistir é você insistir de fazer a mesma coisa do mesmo jeito. O persistir é você não desistir de chegar ao resultado, porém você encontra caminhos diferentes. E isso é uma diferença, assim, entre essas duas palavras que a gente não pode esquecer. Sim, e aí, claro, também, se a rota mudar, não é um problema, né? Porque às vezes a gente fica muito preso, assim, não, eu queria ser radialista aqui da Rádio Pinhais, e se não for isso, eu não sou feliz, né? Não é isso. Pelo contrário, né? Às vezes você mudar a rota te leva para lugares mais diferentes, mais longe, né? Diferente do que você imaginou, mas que também te deixam muito feliz, né? Nossa, eu sempre achei que a minha felicidade, eu acho que eu passei 25 anos achando que a minha felicidade estava sendo um repórter de televisão. Nossa, 25 anos. Sim, né? Porque quando eu entrei na televisão... Não, mais, acho que uns 30, porque quando eu entrei na faculdade de jornalismo eu tinha 25, 26. Aí foram 4 anos de faculdade, aí para eu começar a trabalhar, então eu já devia... E eu achava que, assim, que eu ia ser super feliz. Mas é aquilo que a gente já falou no começo. Faz tudo que você acha que tem que fazer para tirar da frente. E hoje eu sou extremamente bem resolvida. Mas eu passei 30, até que eu consegui ser e vi o que era ser, eu passei a minha vida, passei até então achando que seria a única maneira, né, que eu seria mais feliz profissionalmente, né? Então, assim, voltando, né, ao que a gente falou no começo, a gente tem que tirar todos os entraves da frente e não colocar a nossa felicidade
Não amarrar a nossa felicidade só quando eu casar eu vou ser feliz, só quando eu fizer tal isso eu vou ser feliz. Não condicionar a nossa felicidade em outros marcos. Porque eu acho que os marcos, eles vêm para complementar. Quando eu casar eu vou ser feliz. Não, quando eu casar eu posso ser mais feliz. Porque eu só vou ser feliz quando eu tiver filho. Não, quando você tiver filho, você talvez seja mais feliz. Exatamente. Né? Eu sempre penso assim. Excelente, muito bom. Ó, a gente tem um comentário aqui da Isolde, ela falou assim, maravilhoso. A prova que é possível não tem idade, tem vontade. Ninguém é velho pra nada. Com certeza, né? Perfeito. Uma salva de palmas. Essa coisa do etarismo que tá muito em moda, não em moda, mas veio muito à tona essa história agora, né? Sim. Eu acho envelhecer um privilégio. Envelhecer quer dizer que você não morreu cedo. Tem tanta gente que morre cedo e não aproveita a vida, não faz metade das coisas, por exemplo, que eu já fiz. Então, assim, eu sou uma mulher que eu não tenho problema nenhum com a idade, ou de dizer a minha idade, ou de achar que eu tô ficando velha. Eu só quero ficar velha bem. Sim. Então, tudo que eu faço é para que eu envelheça com qualidade. Agora, se eu tenho 40, 45 ou 50, tá tudo ótimo. Eu acho um privilégio. Eu adoro festejar aniversário. Eu sou daquelas que cantam parabéns pra mim mesma. Eu amo. Porque quer dizer que eu vivi mais um ano. Eu realizei mais coisas. Eu tô aqui. Eu achei muito legal isso que você falou, né? Bem lá no começo você falou assim, né? Eu tenho 45, então já tive mais tempo pra viver muita coisa, né? E eu achei isso muito legal, porque às vezes a gente vê, às vezes se cobra que a gente vê assim, fulaninho tem 18 anos e já tem uma mega empresa, não sei o que lá. Gente, ele é a exceção da exceção da exceção da exceção, né? Então, a gente tem que mesmo aproveitar isso e saber que, puxa, já foi a minha na década dos 20 anos, já foi, mas eu posso aproveitar a minha dos 30, dos 40, dos 50, né? E a gente cuidar da nossa saúde para aproveitar bastante E maturidade é uma coisa que é muito relativa. Tem gente com 20 anos que é super maduro e tem gente com 60 que não é. Exatamente. Então, a maturidade ela é muito relativa. Depende muito de onde você cresce, em que condições você cresce, quais experiências que você vive, né? Eu acho que isso tem tudo a ver com maturidade. Então, assim, tem gente que com 60 anos não tem a maturidade do 20. E tem coisas que você só consegue fazer e enxergar com maturidade. Então, aí não tem a ver idade biológica, aí tem a ver realmente a maturidade que cada pessoa tem. Tem coisas que é só a maturidade, seja aos 20 ou aos 60, mas tem coisas que é só a maturidade que traz pra gente. É verdade. Mas, Marcela, teve uma coisa que eu tava me lembrando aqui, que você comentou lá no evento que eu te conheci, que eu queria que você compartilhasse um pouco com o pessoal, que é a questão de quando você está à frente de uma empresa, está à frente de uma ideia nova, de um empreendimento novo, tem a questão do eu vou ser a pessoa estratégica que vê o futuro e eu sou a pessoa do executivo que vou lá executar determinadas tarefas, né? Você estava falando dessa parte de programação e a gente falou daquela dificuldade que a gente tem de, tipo, saber programar, tal, não sei o quê. E eu achei muito legal porque você falou assim, a gente não precisa saber fazer tudo para fazer as coisas acontecerem, mas a gente pode se conectar com pessoas, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, que foi uma coisa que me deu muitas ideias, assim, para expandir mesmo, né? A gente não querer centralizar tudo na gente, mas a gente abrir os braços para conectar com pessoas, né? Quando a gente vai montar um negócio, a gente precisa ter uma visão helicóptero de tudo. Eu nunca vou conseguir fazer a contabilidade da empresa, mas eu sei que tem o imposto XYZ, eu sei que eu tenho que pagar o imposto XYZ, mas eu jamais vou fazer o papel do contador, eu jamais vou fazer o papel do jurídico, mas eu tenho que saber que se eu fizer tais coisas na empresa, eu posso ser processada. Então, assim, você tem que ter uma ideia do que está rolando, mas além disso, eu posso ser processada, tá? Mas como eu vou sair dessa, quais são as consequências disso, etc. tal, eu vou perguntar para um advogado. Né? Então, quando eu falo a visão helicóptero, é você olhar todas as áreas, mas você não precisa saber a fundo de todas as áreas. Você tem que ficar lá no helicóptero sabendo, né, aonde que você pode ir mais ou ir menos. Por exemplo, quando a gente fala de programação, talvez as pessoas pensem que eu sei programar. Não, eu não sei programar. Eu sou da educação. Eu não sei, e nessa vida, provavelmente, eu não vou aprender a programar como um programador de entender de linguagens e HTT, aquela história que a gente já falou. Mas você tem que ter a visão no futuro. Eu sei que a habilidade de programar ela é muito importante. Por que ela é importante? Eu sei que desenvolve você, né? As pessoas hoje em dia elas têm que pensar, além de ser consumistas
consumir tecnologia, elas têm que poder criar, porque aprende a pensar. Criar tecnologia, você aprende a pensar, você aprende a desenvolver soluções, você aprende a ser criativo, porque você tem que descobrir novas soluções para problemas que vão aparecendo. Eu sei de tudo isso, mas efetivamente sentar e programar, eu não sei. Mas eu sei que dentro da educação, se você ensinar essa habilidade, e aí você vai conectando as áreas. Mas para montar um negócio, aí eu preciso também entender a parte de contratos. E aí você tem que ter um advogado. Então, o empreendedor, claro que tem aquela história, eu empreendedor, né? Eu sou o empreendedor. No começo, você tem que fazer tudo. E aí você tem que entender um pouco de tudo. Mas à medida que o negócio vai criando, não. Eu acho que é perda de tempo você aprofundar teu conhecimento em tudo. Você tem que aprofundar o teu conhecimento aonde você sabe que você é bom. Eu jamais vou fazer melhor o trabalho de contabilidade do que um contador. Mas eu sei quais são os impostos. Eu jamais vou fazer melhor o trabalho, vou escrever um contrato melhor do que um advogado. Mas eu tenho ideias de certas coisas que eu preciso que esteja num contrato, até para a questão de me proteger. Mas aí eu vou debater com um advogado. Então, assim, pare de perder tempo de querer se aprofundar em todas as áreas. Eu acho que o empreendedor tem que estar sentadinho no helicóptero, entendendo as coisas com que ele precisa lidar. Mas chama pessoas, conecta pessoas, sabe? Une, complementa as habilidades. A melhor coisa do mundo é quando você complementa as habilidades. Quando você tem pessoas no teu time. Hoje na Game Makers, nós temos 4 pessoas comigo, cada um é de uma área. E a gente se complementa daí, porque eu entendo disso, o outro entende daquilo, o outro entende daquilo, e a gente se complementa. E saiu daí, a gente está sempre procurando ajuda. Hoje em dia tem muita coisa por aí. Tem o advogado caro, mas tem aquele mais baratex, que é o que você pode pagar, e aí vai. Nossa, é genial, gente, muito bom. E é bem isso, assim, isso me fez pensar em tanta coisa, né, de, por exemplo, essa parte de programação mesmo, né, a gente tem uma ideia do quanto isso pode, né, gerar de soluções, o quanto que isso pode trazer de coisas diferentes, mas às vezes a gente pensa assim, puxa, eu até tenho umas ideias aí, mas pra que eu vou fazer alguma coisa se eu não sei programar, se eu não sei fazer tal coisa, né? E pelo contrário, isso que você falou me deu, né, ideias em relação a como que eu, mesmo não sabendo isso, posso ter um negócio daquilo. Eu já sei, a gente tava falando de tecnologia. Isso. A gente tava falando de mulheres na tecnologia. E aí veio a história de a gente ter uma certa resistência à tecnologia. E aí, por eu ter uma empresa que que ensina a programar, todo mundo deve achar que eu sou super safa em tecnologia. Não, eu tenho uma empresa de educação. É diferente. Então, isso eu entendo muito bem. Então, a tecnologia é uma ferramenta. A tecnologia é uma ferramenta. Então, as pessoas têm que perder o medo de achar que não podem ter uma empresa de X, Y, Z, porque você não é desta área. Mas, então, você traga pessoas que sejam dessa área e complementa com o teu conhecimento. Não é porque você tem uma ideia de uma coisa que você nunca fez ou você não faz, que você não pode executar isso, né? Exato. É a famosa pessoa no formato T, né? Que você tem a profundidade em alguma coisa, mas você tem os bracinhos abertos para fazer essas conexões, né? E a gente, por exemplo, eu e a André, a gente é bem da área do design, da área da criatividade, da área ali de você ter ideias, de você comunicar aquilo de algumas formas e aplicar metodologia e tudo mais. Mas, às vezes, a parte executiva da programação, um beijo, né? Um abraço para as pessoas, para os programadores. O Hendrik que está ouvindo a gente aí, que é programador, né? Então, não é, né? A gente não pode se travar por conta de a gente não saber executar algo. Mas aí a gente tem que aprender a desenvolver as conexões corretas, né? Acho que daí entra aquela nossa palavrinha-chave, network, né? Nossa, exato. E o que é o network? É conversar com as pessoas da fila do mercado. Gente, é isso aí. Voltamos para a fila do mercado. Vamos resumir. O que é network? É falar com o pessoal da fila do mercado. Exatamente. É sair derrubando mala no aeroporto, entendeu? Se você que é daqui de Pinhais, que está ouvindo isso, venha participar das ações do ecossistema de inovação de Pinhais, né? Manda um oizinho pra gente aqui no WhatsApp, no 41 30 33 5363. Fala assim, quero conhecer mais sobre o ecossistema de inovação. A gente já conecta vocês, que é o meu trabalho aqui, né? Que a minha atuação no Sebrae hoje está voltada para isso. E é basicamente isso que a gente faz, é networking, é conexão e é juntar as pecinhas aí para fazer as coisas acontecerem. Exatamente, gente.
Muito bom, mas enfim, a gente já tá caminhando pro final do nosso programa. Podem ficar tristes. Não acredito. Ai, gente, eu queria conversar até o fim do dia. Eu também. Você podia pode ficar aqui, Marcela, até amanhã. Podemos, vamos lá. Aí não dá porque, gente, não dá pra comer aqui dentro do estúdio, então a gente vai ter que ir mesmo, meio-dia, porque eu e a André, a gente come bastante, assim, a gente tem as pernas outras. Eu sou uma Magali. A Kézia mandou aqui, ó, mas põe a plaquinha do não, por quê? Por que tá acabando? Tristeza. Não sei se vai dar tempo da gente fazer nosso último quadro. Exatamente. Mas a gente já pode ir pro final, né? Porque o final do nosso programa a gente gosta de fazer uma pergunta, né? Pra conectar. Vamos ficar devendo o último quadro, mas qualquer coisa, se você topar, a gente pode convidar pra vir outra vez. Claro. Vamos, né? Agora a nossa agenda de hoje até o final do ano, graças a Deus, já tá bem movimentada. Mas qualquer coisa, 2024, a gente te convida de novo. Que legal saber que vocês já estão, nós estamos em julho e vocês já estão com a agenda fechada. Vocês viram, Sim, que o negócio é chique. O negócio é chique. Que a gente já tá com a agenda fechada. Praticamente, né? Estamos só mexendo uns pauzinhos ali, mas se Deus quiser, até novembro, que a gente vai estar por aqui, já estamos com bastante convidados aí engatilhados. Mas, Marcela, a última pergunta que a gente faz, geralmente a gente pede pra você concluir uma frase, né? A gente fala o que pra você é a criatividade e alguma coisa, né? O nosso tema que a gente foi conversando é sobre esse fazer acontecer, né? Então, como que você completaria essa frase assim? Criatividade e fazer acontecer É vida. Com certeza. Eu acho que tudo que eu faço hoje, baseado nas ideias doidas que eu tenho por aí, é juntando com execução, né? E aí eu sou muito da parte estratégica, né? Da parte mais visionária, de entender, de ter uma visão helicóptero das coisas, né? E daí, quando eu falo para os meus sócios, eles já fazem aquela coisa assim, não, tudo bem, mas, não, como que a gente vai fazer isso? Eu falei, como? Aí não é comigo, vocês que são do operacional. Não, aí vocês estão querendo demais, vocês querem que eu pense na ideia, vocês querem que eu crie a ideia, que eu dê toda a letra e ainda faça, aí é problema de vocês. Né? E aí que a gente complementa habilidades. Sim. E eu penso que é uma coisa que não é fácil, assim, sabe? De você se desvincular da execução, né? Eu vejo muito... É dificílimo você delegar. Porque até... às vezes não é nem porque você não confia no trabalho da outra pessoa, mas às vezes a gente fica tão apegado com minha ideia, eu que fiz, eu que vou fazer, eu que... né? E dá aquela trava, assim. Eu vejo muito por pensar em, por exemplo, a gente que trabalha com design, né? Pensar em colocar alguém para desenvolver a peça de design e eu só dar as instruções, né? Só dar o briefing ali e tal, né? E dá um desespero, porque parece que... porque você não está mais segurando aquilo, né? Eu imagino muito uma cena assim de você tá entrando no mar, que nem a Andrea falou, né? De nadar no mar. Você vai andando até você chegar num lugar que não dá pé. Não dá pé, você não alcança mais lá, só que daí você consegue flutuar ali, você vai estar remando, você vai estar sabendo pra onde você tá indo, mas você não tá mais com o pezinho se segurando lá embaixo, né? E eu imagino muito essa cena, é algo que dá muita angústia, assim, de alguma forma, né? Mas que pra gente ir mais longe é o que a gente precisa fazer, né? Uhum. E tem pessoas que são operacionais. Eu tenho uma sócia que ela fala assim pra mim, não, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer tal coisa. Você esquece que eu sou o operacional e você é o aparicional? E pronto, ela gosta de fazer, ela gosta do operacional. E eu acho que é por isso que o mundo anda, né? Porque nós temos habilidades, as pessoas têm habilidades diferentes. Então, assim, você tem que entender aonde você rende. Sim, nossa, eu passo, se eu tiver que fazer coisas operacionais, que nem a gente tá falando de fazer um design, meu Deus, eu vou passar a tarde e vou ficar enrolando, entendeu? Agora, em compensação, se alguém faz o operacional, eu tenho que ver, avaliar, ver o que tá acontecendo, ver para que caminho a gente vai, ver se ficou bom, se ficou ruim, e a coisa seguir, nossa, é onde eu rendo. Então, a gente tem que entender e respeitar isso, né? Então, esse exemplo da minha sócia é ótimo, né? Ela é do operacional, eu sou do aparicional. Pronto. Excelente. Amei. Muito bom. Abraço para sua sócia. Aham. Muito legal, gostei. É isso, gente. Então, bom, agora para encerrar, a gente queria te agradecer, né, pela sua disposição de estar aqui com a gente de manhã na segunda-feira, né, para falar sobre, né, essa vida
ativa do empreendedorismo, sobre criatividade. Muito obrigada, Marcelo. Imagina, obrigada pelo convite, eu que agradeço. Eu sei que vocês até devem ter aberto, vocês já estão com a agenda lotada, né? Eu viajo sexta-feira e fico um mês fora. Uma outra iniciativa empreendedora minha. Então, a Isadora ainda, eu falei para ela, só posso nessa segunda-feira, se for para ser antes de eu viajar. E aí vocês também conseguiram com certeza acertar a agenda de vocês, aí eu que agradeço. E é sempre um prazer participar de iniciativas como essa, que tem o objetivo de fomentar o empreendedorismo e fazer com que as pessoas percam exatamente o medo, parem de pensar em si e façam as coisas acontecerem, porque o mundo precisa disso, de pessoas que façam acontecer. Excelente. Obrigada, Marcela. Você é uma inspiração pra gente. Muito bom esse papo. Deu pra ter muitas ideias, pra aprender muitas coisas. E, pessoal, muito obrigada. Esperamos que vocês tenham sido inspirados hoje. A Bruna mandou ali, foi show. Muito bom, Bruna. Muito obrigada pelas suas interações aí com a gente também. E, olha só, o pessoal da Rádio Pinhais, a dona Jumara, mandou excelente entrevista, parabéns, muito obrigada, Ju. Obrigada, Ju. E é isso, pessoal, obrigada pela companhia de vocês nessa manhã, todo mundo tem uma ótima semana, e segunda-feira que vem estamos por aqui de volta. Isso aí, semana que vem com mais conteúdos para inspirar vocês criativamente, porque esse é o Inspiradas Podcast. Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Dá tempo,